Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos Monarcão. Presente. E vamos conversar hoje com João Amoedo. Pensei que tu fosse vir de laranja. Não. Olha, o relógio tem uma tem laranjinha ali. aqui. Ó, olha verdade, aí. olha o estilo aí. É o estilo aqui, ó. Obrigado por aceitar vir aí trocar ideia com a Nada, gente, que cara. isso. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, legal, fico feliz. Mas antes da gente continuar, o Monarca precisa falar dos patrocinadores. Exato. rapidinho. A gente é patrocinado pela LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Então, se você tem problemas financeiros ou não sabe onde investir sua grana que você tem guardado aí na poupança, que não rende nada, né, amor? Não rende nada a poupança. Nada. Ah, ele que tá falando. Então, não sou eu, entendeu? É um cara com gabarito falando isso. Então, pode acreditar. E se você não sabe o que fazer, só sei colocar na poupança, não sei o que fazer. Entre em contato com a LTW, que eles vão te ensinar, eles vão analisar o seu perfil. Você vai no site deles, que é o ltwconsult.com.br, tem o planejador de sonhos lá, e aí lá você tem a oportunidade de dizer exatamente onde você quer chegar, qual que é o seu perfil, e também qual que é a sua situação atual, para eles traçarem um plano para você, tá bom? Então entre em contato com eles lá, que eles vão fazer isso da melhor forma possível. LTW Consult no Instagram é @LTWconsult, tá bom? É isso, vai lá. E outra, quiser patrocinar o Flow totalmente possível, como que você faz? Você vira membro do Flow, Janzão, corre! Virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. E hoje... Caralho, eles têm uma chuteira maneira do Neymar. olha lá, a Puma aí cedeu pra gente uma chuteira Puma Future Z não sei o quê. Z4.1 Neymar Júnior. Já tá esgotada essas chuteiras, não dá mais pra comprar. Foi o que me disseram. Então, o único jeito de você ganhar é sendo membro do Bom, Flow. eu saí pra comprar chuteira e realmente não tinha essa chuteira. Só sendo membro do Flow e clicando em participar. É a única forma. Os membros do Flow ganham coisas exclusivas que ninguém pode ter. Por isso que é bom virar membro, tá bom? Então vire membro e tenha a oportunidade de ganhar todas essas coisas todos os dias, tá bom? Um concurso de sorte pra ver quem tem mais sorte. Exato. Tem uma cadeia, um kit do DJ Kush, ou Kevish, os mais íntimos. Não, então, mas isso que é foda. Pra pesquisar no Google, no YouTube Music, você tem que pesquisar KVSH. Falar, porque não dá. O que ele fez? Ele cometeu sim, um pra erro. pedir pra Siri, né? É verdade. Tem que ser Então vai lá, DJ Kevish, tá bom? E também tem o kit Funko ali da Estilo Geek que mandou pra gente, vários Funko muito foda. Clique em participar e ganhe se você tiver sorte, tá bom? É isso. Outra coisa, mandar mensagem pra gente é totalmente possível, a gente tem um limite de 10 mensagens, o custo é 400 Sparks. Pra comprar Sparks é no nosso site, flowpodcast.com.br, tá bom? /live. E você pode mandar 10 mensagens, áudio e vídeo de 20 segundos, tá? Manda aí pra gente ver tua cara. E se quiser mandar uma propaganda, é só no final do programa, a gente vai ler uma propaganda e é isso, são 50 mil Sparks, tá bom? Manda pra gente aí, se você quiser ter a sua marca aí anunciada no final deste programa. É isso. É isso. Tem emblema, Jean? Tem não, tem. Põe lá. Caralho. Olha lá. Caralho, te botaram de Chapolin? Chapolin, eu já ouvi isso aí também. Viu o meme, né? Isso aí, ó. Eu, João Amoedo. Então, Amoedo, do novo, é o código para você resgatar lá no nosso site. Não precisa pagar nada, só cadastrar no nosso site, tá bom? Ele não precisa ser membro também. Só nas próximas 24 horas para você resgatar, depois não dá mais. Senti falta da polo laranja. Eu senti falta do laranja. Aí sim, faltou. É verdade, Fizeram uma faltou um gravata laranjinha. amarela aí, mas tudo bem. É verdade. Tinha que ser laranja gravata. Não, eu tenho certeza que o nosso artista consegue consertar isso. Ele vai Lançar consertar. DLC já. Vai lançar um DLC. Boa. Então é isso, vai lá resgatar o emblema, beleza? É isso, basicamente. Pô, João, primeiramente, obrigado mais uma vez por vir aqui. E deixa eu te falar uma parada, meio desconfortável. Em 2018, a gente estava tentando chegar em você de todas as formas pra tu falar. Mesmo? Sim. Eu não sabia. Nossa, a gente tentou de tudo. A gente tava em Curitiba nessa época. Aí teve uma oportunidade que tu foi a Curitiba e a gente tentou chegar em quem chegasse em você. A gente era outro programa também, era bem menor. Mas a gente tinha uma base de espectadores muito ligada ao libertarianismo. Então os caras viam em você algo próximo do que eles queriam. Então aí eles encheram o nosso saco pra gente encher o teu saco. Sabe? E a gente encheu o saco e finalmente conseguiu ali, ó. Finalmente consegui. Demorou um pouquinho, mas estamos aqui, ó. Mas obrigado, mano, por ter vindo aí. A gente tava conversando e você recentemente falou que saiu da direção do Novo. Por que você fez isso, cara? Como foi essa história aí? Monark, na verdade foi o seguinte, né? Teve eleição em 2019 para um novo diretório do partido, que a direção do partido tem esse nome, né? E aí era um mandato de 4 anos. 6 meses depois disso, que chegou ali em janeiro, fevereiro,
Eu entendi o seguinte, eu já tinha dedicado 10 anos ao Novo. Hoje, por acaso, o Novo está fazendo 6 anos do registro. Foi 15 de setembro de 2015 que a gente teve o registro lá no TSE. Então, hoje, 6 anos, aniversário do registro. Lembrando que a gente teve um período enorme para conseguir virar partido. A gente está falando sobre isso. Quer dizer, o Bolsonaro está lá tentando montar um partido, não conseguiu. Acho que vale a pena depois comentar um pouco sobre isso. Aí a dificuldade que é montar. Mas eu já tinha me dedicado 10 anos ao Novo. E foi um trabalho 24/7, porque você entrar para a política sem político, para montar uma instituição diferente, que não quer ter um salvador da pátria, que quer trazer as pessoas para serem voluntários, onde o cara tem que contribuir para o partido, pagar R$30, porque a gente não usa dinheiro público. Tudo isso foi difícil e, assim, eu comecei desde respondendo Fale Conosco, fazendo as postagens do Facebook, vendo toda a parte de documentação, coletando ficha, então estava já cansado e entendi o seguinte, bom, eu agora quero ter um pouco mais de liberdade, já dediquei 10 anos ao Novo e qual foi sempre o conceito do Novo? O Novo tem que ser uma instituição, não tem que ter um dono, não tem que ter uma pessoa, porque ele tem que durar 100 anos, 150 anos, então tem que ter troca de retaguarda, tem que ter troca de liderança. Aí, ele não pode morrer quando você morrer, senão não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando foi em fevereiro de 2020, eu falei, bom, mesmo ainda tendo 3 anos e meio de gestão no mandato, eu falei, eu vou passar o bastão, porque eu acho que já tem um diretório aí que já tem condição de tocar, e me afastei da direção, da gestão. Apesar de muita gente dizer que eu sou dono, especialmente os que estão saindo do Novo, que saem, tem sempre esse ataque, o Amoedo é o dono do Novo, que não é verdade, porque eu saí de lá e tem até coisas diferentes do que o Novo fez, o que pensa, que eu penso. Mas eu, inclusive, eu achei que para você foi muito bom e muito inteligente você ter se afastado do Novo, entendeu? Porque eu confesso que, pra mim que tava... Eu não manjo do que acontece nas entranhas do Novo, tá? Eu não tô por dentro, tá ligado? E pra mim eu ficava a sensação que o Novo, você tava... sendo muito a cara do Novo, entendeu? O Novo era o João Amoedo. E você continuando com a liderança, a percepção que eu tinha era que você realmente estava nessa questão de querer controlar o partido, talvez por medo de ele ir para um lado que você não acha legal, ou talvez também, não sei, por vaidade, as pessoas são malucas, né? Não, assim, eu sempre, desde que a gente montou o partido, eu sempre fui dessa tese, porque quando a gente foi montar, eu li os outros partidos e foi interessante. Quando a gente estava montando o partido, tinham 2 partidos na mesma época que estavam sendo montados. E era o partido do Kassab e o partido da Marina. E aquilo me incomodava, porque, imagina, o partido do João, o Kassab e a Marina eram conhecidos, o João não era conhecido. E, assim, eu não gosto da ideia do partido de alguém. Então, desde o início, lá em 2010, 2011, quando a gente começou a fundação do Novo, sempre tive essa ideia, o Novo não pode ser um partido de ninguém, tem que ser um negócio que tem princípios, valores e que anda sozinho e que troca as lideranças. E um dos motivos foi esse, falei, eu me afastar do partido para mostrar que ele tem condição de andar e que vai entrar uma pessoa hoje, amanhã vai entrar outra. Agora, é claro que no primeiro momento, como qualquer instituição, qualquer negócio, vocês sabem disso, você tem que criar cultura. Qual é a cultura do negócio? Como é que funciona? O que todo mundo pensa? Então, isso você tem que ter uma unidade. Se não tiver unidade, acaba prevalecendo as agendas pessoais. Aí um cara vem, eu tenho uma agenda, eu quero fazer isso, que era que muito me incomodava nos partidos políticos tradicionais. Tinha aquele cacique, ele usava o partido para se eleger, aí ficava ali. Tanto é que é um negócio interessante. Quando a gente teve o registro do Novo lá em setembro de 2015, entrou um monte de e-mail e um monte de e-mail de político querendo migrar para o Novo. E o cara falava o seguinte, eu estou meio insatisfeito aqui com o meu partido, queria mudar aí para o Novo, mas eu queria ter o diretório aqui da minha cidade. Aí falou, no Novo não funciona assim. Quem cuida do diretório não é político, que é para não misturar as duas coisas. Aí quando a gente dizia isso, o cara afastava. Desistia. Porque ele queria um projeto de poder ali queria dele, um projeto pessoal. De poder, meio que um cartório. O cara tem o cartório. A gente teve uma vez, não fui eu, mas uma pessoa lá do Novo recebeu uma ligação e o cara falou, eu queria comprar um diretório. O cara, como comprar um diretório? O cara no interior de São Paulo. Aí eu falei, não, eu queria comprar. Aí eu falei, mas por que você faz com diretório? Não, depois eu vendo candidatura. Então o cara quer ser, por exemplo, vereador, ele vem e me paga lá 20 mil. Ele quer ser deputado estadual, ele me paga 50 mil. A política é um negócio aí máximo. Então vira um negócio, né? E lembra que como todos os partidos ganham dinheiro público ainda, quer dizer, esse negócio ainda é com dinheiro de todos nós aí pagando. Então, assim, a ideia de sair foi isso, sabe? Vou sair e
tem um natural. Agora, é claro, como eu fui fundador, fui candidato à presidência, acaba tendo alguma liderança, mas assim, eu não estou na gestão do Sim, mas agora negócio. é uma liderança de referência. Exato. Não é uma liderança de poder, assim, não. estrutural da instituição. É isso. E o que eu acho que eu, se eu fosse você, é onde eu gostaria de estar, entendeu? Porque aí você mata as críticas de você estar querendo controlar. E você também não precisa controlar. Você, o João Amoedo, já criou um perfil grande, que não é dependente do novo, entendeu? Então, você pode influenciar, porque as pessoas sabem que você criou e elas vão escutar a sua opinião sobre o partido, né? Exato, não, e inclusive ajuda a bloquear essas narrativas, tipo assim, o João manda no novo, mas peraí, vamos pensar junto, o João falou que queria, o Amoedo falou que queria o impeachment lá em abril de 2020, e o novo veio se colocar a favor do impeachment agora, há alguns meses atrás, praticamente um ano depois. Que dono é esse que manda e os caras não fazem o que ele manda fazer? Quer dizer, é uma narrativa que não cola, né? Quer dizer, Várias pessoas falam isso, mas... colava, cara. Porque eu, estando de fora, É, eu não sabia, mano. Porque o cara é político, eu não acredito no cara. Entendeu? você tá certo. E aí, e aí eu fico pensando, por que o cara quer... Porque eu sentia que você tinha um apego... e eu sentia que você não... pelo menos com as conversas que eu tive com algumas pessoas do Novo que vieram aqui, eu sentia que você tinha bastante influência lá e que você queria ver o partido de um jeito. Entendeu? E aí a gente fica pensando quais são o porquê que ele quer isso. Pelo que você está falando, você queria criar aquela cultura para poder tirar o pé e sair fora. Exato, óbvio, assim, desde o início sempre foi isso. Até uma vez me perguntaram, mas João, não teria sido mais fácil fazer que nem o Dória, ter ido logo para um partido e ter saído candidato? Eu falei, claro, teria sido muito mais fácil, mas nunca foi isso que eu quis. O que eu queria desde o início era montar um partido diferente, onde o que a gente pudesse fazer? Trazer gente nova que está fora da política, que diz, esses políticos que estão aí não me representam, então tá bom, não te representam? Como é que a gente muda isso? Não dá para ficar do lado de fora torcendo. Falei, vamos para lá para a gente trocar esses caras. Como é que a gente troca? Tem que ter um partido. Então vamos fazer um partido diferente. Só que qual é o mal dos partidos em geral? É porque ele tem os caciques e depende da direção de uns caras. Ele é corrompido em si. Exato. Então a gente tem que começar um partido diferente. E é interessante, quando a gente começou o Novo, eu ouvia crítica toda hora. O cara falava assim, mas João, vocês estão fazendo errado. Não é assim que monta um partido político. Não é assim que faz. Aí eu falei, que ótimo. Se não é assim que faz aí. assim que a gente vai fazer. Porque se a gente quer diferente, tá certo? A gente tem que fazer diferente. Mas quem que é a gente, João? Era tu e mais quem? Quem foi o primeiro cara que tu ligou? Essa ideia saiu da tua cabeça? Não, na verdade, essa ideia começou o seguinte. A gente começou, isso foi em 2008. Eu estava jantando em São Paulo aqui com um amigo meu do Rio, e a gente estudou junto no colégio. Depois hoje ele é brigado comigo, é um dos que diz que eu mando no Novo, sério. A gente jantando junto lá aqui em São Paulo em 2008. Eu virei para ele, nessa época eu estava no conselho de administração do Unibanco, né? E eu virei para ele e falei o seguinte, eu queria fazer alguma coisa para ajudar na área pública. Não é possível, assim, eu no Rio, o que me irritava e me decepcionava mais? Você parar no sinal de trânsito e ver aquele monte de criancinha tentando vender o chiclete, jogando aquela bolinha para cima, 10, 12, 14 anos de idade que deviam estar no colégio. Eu falei, não é possível, eu pago um imposto danado. Pois é. Né? Não uso escola pública porque estava ruim. Você não usa nada do Estado, você não usa nada do a Estado, a rua. E para onde vai o diabo desse dinheiro que não está indo para colocar essas crianças no colégio? Então isso, assim, não é possível. Aí, o meu raciocínio, eu tinha tido um histórico de boa gestão na iniciativa privada. Falei, será que não dá para ir ajudar a iniciativa pública para fazer isso? Aí a gente começou essa conversa com ele e nessa época o Gabeira estava saindo candidato lá no Rio para prefeito, né? E aí ele tinha contato com alguém que era próximo do Gabeira, a gente teve um contato, o Gabeira é um cara sério, falei, esse era um cara que era bom a gente ajudar para ser eleito. Aí eu gosto muito de esporte, né? Estava correndo na Vista Chinesa lá no Rio. Para quem não conhece, é um lugar que é muito legal para pedalar e para correr. Aí tinha uns empresários pedalando, naquela época ainda tava bom de corrida, deu para correr do lado deles. Caralho. Pedalando. Hoje está difícil. E aí eu falei, vamos ajudar a candidatura do Gabeira? Aí esse cara virou para mim e falou o seguinte, João, eu não gosto de ajudar político a se eleger. Eu gosto do seguinte, o político foi eleito, eu vou lá com um plano, e se ele disser, não, esse plano é bom para ajudar a cidade ou o estado, aí eu ajudo. E a gente está fazendo isso com o Sérgio Cabral, ele me falou na época.
né? Naquela época o Sérgio Cabral estava implantando aquelas UPPs, todo mundo achando que ia, e me chamou para umas reuniões com o Sérgio Cabral. Na verdade, me chamou a reunião para participar disso, aí eu fui lá, mas assim, em janeiro de 2009 eu fui almoçar lá com o Sérgio Cabral e com mais uns 2 ou 3 assessores dele. E não tive a sensação boa, assim, não gostei assim, não teve nada na conversa, mas não gostei. Jeito de político, assim, aquele negócio. E eu saí de lá e falei o seguinte, bom, não adianta entrar para a área pública para tentar fazer alguma coisa se as lideranças que estão em cima não estão com a mesma disposição que você, ó, tá certo? Todo o processo você começa com as lideranças boas. O cara bom leva gente boa. O cara que não é bom não leva gente boa. E pode até levar gente boa no primeiro momento, o cara fica pouco tempo e vai embora. Então, qual foi o meu raciocínio lá em 2009? Eu falei, não tem jeito, a gente tem que trazer lideranças novas para a política. Aí terminou esse almoço, que esse empresário tinha falado para eu liguei para ele e falei, não dá. Ou a gente tem coragem e disposição para entrar para a política, ou a gente não vai conseguir mudar nada. Isso foi em 2009. Lembrando que a gente está em 2021 e estamos com esse mesmo dilema, né? Isso aqui é dureza. É verdade. Aí eu falei para ele, não dá. E aí eu fiquei pensando, aí falei de novo com esse amigo meu que a gente tinha conversado lá em 2008, que estava mais ou menos próximo. Eu falei, não tem jeito, só tem uma saída. Precisamos de político novo, Como é que a gente faz para trazer político novo? Não dá para trazer para os partidos antigos. O que a gente faz? Vamos montar um partido. Eu não fazia a menor ideia da pica da que tu tava. encrenca que ia ser, obviamente, né? Não tinha ideia. Tanto é que a minha primeira ideia, o meu primeiro conceito foi o seguinte, bom, estou pensando, vamos tentar arrumar o Rio, vamos montar um partido para a gente lançar uns caras aqui no Rio. Aí a primeira coisa que eu descobri é que você não pode montar um partido para um lugar só. Você tem que montar um partido nacional. O que é uma dificuldade enorme. Imagina que você diz o seguinte, eu queria montar uma padaria. Aí o cara falando, você quer montar uma padaria? Só pode se você for montar em pelo menos 9 estados. Não, mas eu quero montar só uma, para ver se dá certo, se funciona, se os caras gostam das coisas que eu vou fazer. Não, tem que montar em 9. E assim começamos, né? Então, que merda. E qual que é o primeiro passo para montar um partido? Eu tenho o sonho de criar o partido da candidatura independente. Eu queria criar esse partido. Não, assim, o primeiro, a candidatura independente, ela podia ser fácil se fosse tranquilo montar partido, se não tivesse problema nenhum. Podia ser uma canetada criava a candidatura Mas aí, independente. Monarca, olha como é que começa o processo. Aí, a primeira coisa, você tem que reunir 101 fundadores. E você me pergunta, mas por que 101 e não 100? Para não ser 100. Só para não ser 100, né? Para não ser 100. Aí você tem que montar 101 de 9 estados diferentes da federação. Aí a gente foi fazer isso. Em 2010 eu tive um problema de saúde que não deu para fazer nada. E aí, final de 2010, eu voltei e falei, não, vou montar esse negócio. Aí tinha que fazer um estatuto, não sei o quê. E a primeira coisa, o que é? Você junta essas pessoas, aprova um estatuto, o estatuto diz basicamente como é que o partido vai funcionar, o que pode, o que não pode. Como foi essa elaboração do estatuto? Porque é uma peça importante do quebra-cabeça. Voltando só à pergunta do Igor, aí eu peguei, tinha um cara que trabalhava, quer dizer, eu tinha um sócio no escritório, a gente fazia gestão dos nossos recursos, eu falei, Fábio, estou pensando em montar que tal? Vamos? Não, estou dentro. Um outro cara que trabalhava, João, eu estou dentro também. Aí um do lado do Rio, não, vamos embora. Aí, o estatuto, eu fiz o seguinte, fui ler, me indicaram um advogado, que na verdade eu já conhecia, que tinha trabalhado lá para a gente no banco, chamei, vocês conhecem? Não, a gente conhece um pouco, podemos fazer. Aí eu entrei na internet e baixei o estatuto do DEM, do PSDB, do PT, desses maiores, e comecei a dar uma lida, né? O que você achou dessa lida? Olha, aí? a primeira coisa que me chamou a atenção... tudo legal, não, mas olha a primeira coisa que chama a atenção. No estatuto do PT e do PSDB, fala o seguinte, o cara quando tem um cargo comissionado, ou quando ele é mandatário, ele tem que dar um percentual do salário para o partido. Eu já achei isso totalmente absurdo. É rachadinha na lei. Exato, e olha só, se você é um partido, você quer que tenha o quê? Que tenha um monte de gente com cargo comissionado, ganhando o maior salário possível. Eu falei, os partidos já nascem com um conceito totalmente contra o cidadão. Devia ser legal esse estatuto, inclusive. É um estatuto que deveria ser legal. Você não pode ter um estatuto que o cara tem que dar dinheiro pro partido. É isso, mas tá lá escrito. Sentido. E assim, e não é só que o cara dá, ele assina um compromisso, faz débito na conta. O cara recebe o salário, débito na conta já 10, 15% já vai pro partido.
Entendeu? O sistema tá todo podre, né? Então, assim, as que leis bagulho são todas podres. inacreditável, cara. Aí eu comecei a ver os estatutos, a gente começou a ler e falou, bom, a gente tem que tentar ir fazendo algumas coisas diferentes. Aí a primeira coisa, que nem estava no estatuto, mas a gente já começou a pensar na época, falou, ó, não dá para usar dinheiro público, né? Porque qual que é o conceito por trás de qualquer coisa? Se ninguém gosta do seu programa, ninguém assiste. É. Se ninguém assiste, ninguém faz propaganda aqui. Não tem patrocinador. Se não tem patrocinador, você vai morrer de fome e o programa fecha. Então, de duas mãos, você fecha o programa, você melhora o programa. Sim. Tá certo? Essa deveria ser a lógica no partido. Tá certo? Se ninguém gosta desse partido, ninguém dá dinheiro para ele, o partido fecha. Aí fica, mas o Brasil tem 30 e poucos partidos. Claro, 30 e poucos partidos recebem dinheiro público, quem é que vai fechar? Imagina você montou 50 restaurantes e fala, bom, todo restaurante vai ter dinheiro público. Ele falou, ó, quem montar restaurante vai ter dinheiro público, vai ter... É garantia de sucesso. Vai ter 50 milhões de restaurantes. Não interessa se trata bem, se faz comida boa, se recebe tem gente cliente, para comer. se tem gente para comer, vou montar restaurante. Tá certo? Então, assim, essa lógica está totalmente errada. Então, a primeira coisa, por exemplo, no Brasil, tinha que acabar dinheiro público, era a forma de diminuir a quantidade de partidos. Mas aí, voltando, então, falei, primeira coisa, junta as pessoas. Faz o estatuto, aí, olha que interessante, aí você tem que publicar o estatuto no Diário Oficial, né? Você precisa publicar para você tirar o CNPJ. Aí, quando a gente vai no Diário Oficial, o cara falou, olha, para publicar eu preciso do CNPJ. Eu falei, mas eu só consigo o CNPJ se eu publicar. Não, mas só podemos publicar se tiver o CNPJ da empresa. Então, aí conseguimos, o advogado explicou, depois de uma luta, eles publicaram. Aí, com a publicação, a gente tirou o CNPJ. Que Entendi, doideira, que puta que doideira. pariu, cara. Aí, bom, agora eu vou tentar abrir uma conta corrente, porque o partido precisava ter uma sede, precisa ter uma conta corrente no banco. Aí você vai nos bancos públicos, não dá para abrir, só depois do registro. E os bancos privados, com partido político já não quer abrir, não dá, é complicado. Caralho, e esse cara é o João Amoedo, que trabalhava tipo, no Unibanco, Que né? e diziam que o partido era do Itaú. Né? Tem muita já, o partido do Itaú. Aí você vai lá no Itaú, não, conta Não. corrente para você. Pau no teu cu. Mas só para abrir uma conta, não vai fazer nada, só para pagar umas continhas ali, o negócio. Não pode. E aí começamos a pior etapa, que é onde o Bolsonaro não conseguiu avançar, que é coletar as fichas de apoio. Né? Como é que é a história da ficha de apoio? Você tem que ter uma fichinha que você assina na rua, você aborda as pessoas e fala, ó, você topa que a gente cria um partido? Você vê que já não é um discurso fácil, porque o cara, partido político, Deus me livre. Mas você tinha que ter 500 mil fichas dos caras dizendo que apoiavam a criação do partido, com o nome do cara, o título de eleitor. Nossa. Imagina. E aí depois que você... E não a pode ser assinatura. digital isso. Não pode ser digital. E a assinatura do cara. É feito pra dificultar. É feito para dificultar. Porque quem está lá não quer ter concorrência. E outra, se você facilita a abertura de partidos, fudeu também. Como que você vai bancar todo mundo, né? Mas se não tiver dinheiro público, não tem problema nenhum. Tá certo? Você Sim. mata as duas coisas. Então, o que os caras fazem? Duas coisas erradas. Eles dão dinheiro público, aí, dado que deram dinheiro público, vamos dificultar. Então, Eles é um fazem tudo erro errado. para compensar tudo o errado. outro erro. O sistema brasileiro é tudo Agora, errado. só que aí vai piorando. Você pega as assinaturas. Aí que você pega as assinaturas, você tem que mandar para os cartórios eleitorais para eles validarem. O que aconteceu? Aí, no primeiro momento, a gente pegou uma empresa, sentou com todos os caras e falou o seguinte, ó, a gente precisa que vocês vão para a rua, e a gente explicou o que é o partido que nasce sem políticos, onde todo mundo vai ter que ser ficha limpa, explicou quais eram os principais critérios. Não explica muita coisa para o cara, você vai lá e só dá essa coisa e vê se o cara quer apoiar a criação. Aí a gente recebeu as fichas dessa empresa que a gente tinha contratado, mandamos para os cartórios eleitorais. Aí os caras começaram a ver, algumas fichas não batiam. Entendi. Aí não batiam as fichas, um ou outro eles ligavam para a pessoa, o cara falava, não assinei isso aí não, essa não é minha assinatura. Ou, eu não sei se foi a empresa ou o funcionário da empresa que ia. Aí eles mandavam as fichas, aí o cartório eleitoral manda para o Ministério Público manda para a Polícia Federal. Nós fundamos o partido no início de junho de 2011. Em meados de 2011 eu estava viajando, aí recebi um telefonema dos advogados, falou, João, vai ter que prestar uns depoimentos lá na Polícia Federal, porque estão dizendo que o partido falsificou a assinatura. A minha esposa estava do meu lado e falou, João, vamos desistir. A gente está fazendo um esforço danado para tentar melhorar o Brasil. Você está tendo que dar depoimento agora na Polícia Federal para um negócio que você está querendo só ajudar
Mas o fato é o seguinte, eu sou daquela tese de quando tem desafio, eu fico mais animado. Eu Empenhado. falei, não, vou... Quer dizer que é impossível, então? Então, Entendi, vamos montar. entendi. Resumo da história. Teve casos de eu ter que ir para a Polícia Federal, por exemplo, aí tinha ficha em Salvador, que os caras pegaram. A gente mandou... Aí o cara achava, a tese é que eu tinha ido para Salvador e eu tinha falsificado as assinaturas. Então, eu ia lá na Polícia Eu não Federal. acredito que o cara realmente pensou isso, Quando cara. foi a última vez que o senhor esteve em Salvador? Aí eu falei, há uns 3 anos atrás. Ah, tá. E aí, sem mentir, tinha uma frase lá, eu me lembro, eu voltei à escola lá quando você estava melhorando a caligrafia, né? Falou, então, escreve aqui 50 vezes essa frase. Eu escrevia 50 vezes a frase para comparar se a minha letra era a letra que estava na ficha. Pode crer. Eles fizeram toda uma perícia. Então, agora teve casos, por exemplo, aí eu fui na Polícia Federal no Rio, isso aqui em São Paulo. No Rio, o cara falou, quer dizer que vocês foram vítimas, né? Eu falei, fomos vítimas, porque a empresa se comprometeu a fazer isso, a gente explicou e não fez. Aí a gente foi fazer um monte de outra coisa. A gente montou, pegou voluntário, esse voluntário foram Aí vocês treinados. foram fazer vocês mesmos A gente busca. montou uma equipe dentro. Como foi chegamos montar a ter... quantas pessoas tinha nessa equipe? Olha, a gente chegou a ter em São Paulo umas 200 pessoas coletando ficha e internamente umas 30 fazendo digitação. A gente montou um sistema de programa de computador, de software, para tentar, colocando alguns nomes, a gente tentar pegar todos os nomes, porque tinha uma base de dados do TSE que eles disponibilizam. E aí checar com um pedaço do seu nome, achar o seu nome todo, para achar o título de eleitor. Então, assim, foi uma tarefa... descomunal, imagino. Foram 3 anos e meio fazendo isso. 3 anos e meio coletando assinatura. E a validação você tinha que levar para os cartórios. Então, assim, O bom é que você coletou 3 anos atrás, uma assinatura validou, tá validado. Foda-se, não tem como desvalidar. não, esse é o problema, Monarca. E por isso ficou mais difícil montar partido. Caralho. A gente demorou 3 anos e meio. A legislação mudou e agora a assinatura só vale por 2 anos. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que sei lá, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses, final de 2019, coletou algumas assinaturas, quando chegar final de 2021, início de 2022, caducou. E aí, Aí pra tem ele que começar recuperar de a novo. popularidade de novo, pra conseguir a assinatura de novo, fudeu. E aí, depois que a gente coletou todas as assinaturas, você tem que consolidar tudo. A gente entregou no TSE em maio de 2014. A gente entregou as assinaturas, as atas, os diretórios montados, toda a papelada que tinha. Os caras demoraram até setembro de 2015. 1 ano e pouco. Eu falei, bom, isso vai demorar uns 3 meses, porque é só um checklist, né? Assinatura está aqui, diretório está aqui, a ata está aqui, a publicação está aqui. Ficaram de março a 15 meses. De maio, junho até setembro. Sentados. Era só Sentados. era só apertar os botões. Sentados. Aí vai para julgamento do TSE, aí a gente, depois do terceiro julgamento do TSE, a gente foi 3 vezes para Brasília. Falou, isso aqui tem um negócio que tem que mudar. Aí a gente... E tanto é que, desde o início, assim, primeiro, vocês não vão conseguir as fichas. Eu ouvi isso várias vezes. Vocês não vão conseguir as fichas. Depois que a gente conseguiu as fichas, vocês não vão conseguir registrar o partido. E tinha umas horas que eu falava... Você acreditava? Eu acreditava, não vai dar. Porque, assim, foi de 2011 a 2015 trabalhando. E, ao mesmo tempo, você tinha que fazer os negócios nas mídias sociais, responder Fale Conosco, assim. E cuidar da comunidade que você estava gerando, né? Que é o mais importante. Exato, né? que era só só burocracia ideias. que tu estava Então, por isso é que no final eu estava já... Tava Pô, então cansado. quando vocês conseguiram, finalmente, deve ter sido festa lá no diretório. Foi uma festa. Tinha uma turma lá que estava no início, que ajudou e pegando ficha, que a turma chorava, né? Eu imagino. Porque... 4 anos trabalhando na parada. E como a gente teve que ir 3 vezes ao TSE, chegou uma hora que você começa a achar que, de fato, você não vai conseguir, né? Mas aquilo era só o início, né? Das treta, nada, se a gente aquela história, não existe nada que não possa piorar, né? Então aquilo era só o início. Mas aí, quando você cria um partido, o que acontece? O presidente do TSE liga pra você e fala, parabéns, você tem um partido, aqui tá o seu cartão do partido, seu crachá do partido. Pelo contrário, a turma, alguns dos que votaram lá falaram, olha, é muito ruim, temos muitos partidos já no Brasil e tudo, quer dizer, ainda tinha alguns que votavam meio assim, quase que a contragosto, porque a gente cumpriu tudo que a legislação exigiu. Mandar... Não tinha como o sujeito não aprovar, mas o cara era incomodado, porque já tem muito partido. Mas assim,
Mas o problema é que tem muito partido por causa do sistema que é feito. Que é a história de dar o dinheiro, dar tempo de televisão. Os caras ficam negociando e se perpetuando aí. É isso que tem que acabar. Tem que acabar o poder acabar. sistêmico do partido. Exato. O poder sistêmico do partido devia ser apenas a agremiação popular que ele tem. O poder dele devia emanar do povo, não do sistema. Exato. Agora, tudo bem. Juntou 100 caras para criar um partido. Tudo bem. Juntou 100, criou. Agora, por exemplo, por que se você quiser criar um partido em São Paulo... 101. Por que se quiser criar um partido em São Paulo, não pode? Tem que criar no Rio, São Paulo. Por quê? Deixa cada um. Por que não deixa as coisas funcionarem mais livremente? Por que não tem a candidatura avulsa? Eu acho que a candidatura avulsa seria bom se tivesse partido para você se identificar com a marca e não com a pessoa. Mas aí a pessoa ela pode criar toda essa construção de ideologia ou filosofia política nas mídias sociais e ela não precisa ter o partido, não precisa ter essa estrutura toda. O partido Até ele pode porque ser a visão, a cultura dos partidos ela é meio nebulosa pra cacete. Mas esse é o problema. Agora, o que eu acho é o seguinte... O partido, como instituição, vale muito a pena. Porque, voltando à história do Novo, né, que era outro desafio, que ainda é hoje. Como é que você faz para eleger gente que é desconhecida, um cara que não é figura pública, que não é jogador de futebol, que não é cantor, que não é influenciador e que não é político? É, na prática, impossível. Tá certo? É quase impossível. Teoricamente, você pode pegar pessoas que são excelentes nas suas áreas, como grandes banqueiros, grandes gerentes. Mas é muito difícil, porque o cara não é conhecido. Então, qual foi a nossa tese no Novo? A gente vai criar um partido e o partido vai ter uma marca. Então, o cara vai falar o seguinte, eu quero votar no Novo. Esse partido tem princípios legais, tem conceitos legais de não usar dinheiro público, de fazer economia, de cortar assessor. Eu quero votar nessa marca. Então, vou votar no candidato do Novo. Aí, com isso, você pega um cara que é bom, que não é conhecido, cola nele a marca e esse cara é eleito. Pode crer. Essa foi a nossa filosofia. Agora, o que é fundamental para isso permanecer e funcionar? Que você preserve a marca. Se você não preservar a marca, esse conceito todo vai embora. Aí você vai começando a se apegar ao que o partido tem de oferecer, que não é a marca, que é a estrutura burocrática. Exato. Então, qual é o nosso grande desafio? É que as pessoas que foram eleitas pela marca e passaram a ter alguma relevância por conta da marca, elas contribuam para o fortalecimento da marca e não para o seu fortalecimento pessoal. E não no seu projeto pessoal, não na sua agenda pessoal. Você acha que isso foi uma dos motivos de criar esses atritos dentro e fora do partido com você? Essa visão? Eu tenho receio de que é um pouco isso, sim. Porque é natural. E aí, de novo, Monark, é natural. As pessoas gostam do poder. Sim. Tá certo? O poder faz com que... O poder te causa algum poder deslumbramento. absoluto corrompe absolutamente. Então, assim, então é fundamental você ter a humildade de dizer, ó, eu tô aqui para reforçar a marca. Por quê? Porque a oportunidade que o cara teve de ser eleito não sendo conhecido, ele tem que dar essa oportunidade para outras pessoas, porque só assim a gente vai mudar a política. Eu sou da tese de que, assim, óbvio que tem político bom, mas assim, as mudanças que a gente quer não vai vir dos políticos que a gente tem. Sim. A gente tem que trazer gente nova para a política com outra filosofia, com outra mentalidade, tá certo? O cara que está do outro lado da mesa que falou o seguinte, eu tô cansado de ouvir esses debates, de pagar a conta desses caras que me prometem a cada 2, 4 anos essas mesmas coisas e no final eu elejo e esses caras não fazem nada. E aí de novo, daqui a 2, 4 anos estão de novo aí falando a mesma coisa. E eu sou o maior palhaço do mundo, que eu fico pagando essa parada aí direto. E nada acontece. Pelo contrário, tá certo? Então, assim, só que como é que você muda isso? Você tem que trazer gente nova. Só que é um processo complicado, porque quando você entra na política, eu estava comentando aqui com o Monark no início, dizendo o seguinte, tinham 2 tipos de gente. As pessoas que me conheciam chegavam e falavam o seguinte, João, não vai se meter nisso. Isso não é coisa para gente séria. E os que não me conheciam chegavam o seguinte, mais um querendo ir para lá atrás de uma boquinha. Então, o estímulo que você tem para ir para a política é 0, tá certo? Normalmente é para ganhar alguma coisa, em troca. Normalmente é para ganhar. Como diz um cara que me pegou lá na manifestação no domingo, falou, Amoedo, você é maluco, Amoedo. Eu falei, concordo com você, porque você entra para a política, você se expõe, tá certo? Expõe tua família, expõe teu patrimônio. Você entra no jogo sujo, mano. E você vira alvo
só de muito ataque. E é um jogo que é sujo, eles vão criar fatos pra colocar em você, eles vão mentir, eles vão pagar pessoas pra tentar, sei lá, te seduzir, não sei o quê. Tem várias coisas que acontecem quando você entra na política. Por isso que eu, pessoalmente, eu acho que você é maluco e doido, realmente. Eu nunca entraria pra política. Não faz sentido pra mim. Eu gosto de dinheiro, tá ligado? Eu gosto de liberdade, é isso que eu gosto. Agora, entrar na política, eu não tenho esse altruísmo, não, mano. Mas, Monark, o problema é o seguinte, se a gente não entrar, quer dizer, não dá para ir bem num lugar que vai mal, tá certo? Então, assim, o país vai mal, o país não cresce, há 40 anos que a gente não cresce, tá aí esse caos. E, assim, a gente não dá, a gente sempre, cada dia que passa, tá votando sempre escolhendo o menos pior, sendo que cada vez mais o menos pior tá quase próximo, tá bem próximo do pior. O menos pior, o pior Bolsonaro já tá no versus Photoshop, Lula, mano. é o Photoshop, entendeu? Então, assim, se a gente não fizer alguma coisa, vai continuar piorando. Então, é aquela história que eu falo, é duro, é difícil, mas temos que fazer alguma coisa. Agora, é um problema, porque a participação política das pessoas ainda é baixa. Sim, né? mas eu acho que elas se sentem como eu me sinto. Não, como você se sente. E sabe o que eu percebi na vida? Pô, eu não preciso mudar o mundo, mano. Eu posso só mudar a minha vida. E as pessoas que estão perto de mim... E eu vou ver aquela mudança que eu queria ver no Brasil na minha vida. Não, isso é verdade, é verdade. Assim, eu na iniciativa privada, o que eu fiz durante um tempo foi isso, quer dizer, trabalhar com as pessoas, montar time, montar a empresa ir bem, trazer os caras para serem sócios. Mas aí chegou um determinado momento que eu falei, bom, acho que agora tem que tentar dar uma Tô bem contribuição. já, né? Sim. Esse pedaço eu tô bem, já fiz. Eu quero dar uma outra contribuição, mas é um inferno, quer dizer, todo o processo de montagem, depois de se criar a instituição, e é um ambiente que você é jogado e é empurrado para fazer as mesmas práticas que já estão aí. Né? Os incentivos estão lá, financeiros. Os incentivos estão todos lá. Vaidade. E tem muito isso, não, mas é assim que funciona na política. Não, mas turma, nós entramos aqui para mudar isso, então não vamos cair nessa armadilha, que é assim que funciona, porque assim não está funcionando. É verdade. Eu Tá tenho, certo? inclusive, um pensamento que é meio polêmico. Quando eu falo, as pessoas não gostam que eu falo. Eu acho que eu sou meio, talvez, elitista por falar isso. Mas eu acho que quem entra na política tinha que ser rico. Você quer entrar na política, você tem que ter feito alguma coisa na sociedade antes, provado o teu valor na sociedade, e aí você vai querer me representar, mano. Eu acho a tua tese, eu faria uma pequena mudança só, que é o que eu penso é o seguinte, o cara não tem que ser rico, ele tem que estar realizado. Você entendeu? Porque é o seguinte, você não pode ir para a política para buscar na política a tua realização. Você tem que estar num nível, olha, eu já fiz meu negócio, já fiz isso, já tive alguma coisa que me deu satisfação pessoal, que eu senti que eu cumpri um desafio. Me provei. Então eu vou para lá agora sem essa necessidade de me provar, tá certo? Para você não ficar refém do modus operandi que vai te empurrar para atalhos para que você se prove bom naquilo. Você não pode ter essa armadilha. Sim. Você não necessariamente precisa ser rico, mas você precisa já ter se provado. Os políticos normalmente se compram por tão pouco. Por rachadinha, por não sei o quê. É pouco, é pouco. Se os caras já tivessem chegado naquela posição com uma estrutura de vida foda, eu acho que eles se comprariam por mais, pelo menos. Não, e é engraçado que é o seguinte, em tese, você ir para a política é uma contribuição que você quer fazer para a sociedade. É mais ou menos mal comparando como se você fosse síndico de um prédio, tá certo? Você não quer ficar síndico do teu prédio 12 anos, 15 anos, 16 anos. Olha, fulano, Igor, agora você vai ter que ter o síndico. Aí você fala, tá bom, ó, eu vou ficar lá Mó 2 rabuda, anos. pô. Tinha que ser mó rabuda ser político. Aí você vai, fica lá, fiquei 4 anos, dei a minha contribuição. Agora é o cara do 301, tá certo? Aí você vai para lá, ficou 4 anos de síndico, fala, não, eu quero ficar mais síndico. Aí 12 anos você tá lá de síndico. Tem uma coisa errada aí. É uma né? coisa errada. Tá mamando no bagulho, né? Não faz sentido, porque não é esse o conceito. Não é para ser uma profissão, tá certo? Não é para ser uma profissão. Teoria não. Em teoria, não. E tu tava falando do lance dos partidos que recebem dinheiro e tal, do fundão eleitoral. Esse dinheiro que o Novo não aceita, o que acontece com ele? Ele é repartido entre os outros? Isso é um problema, né? E para mim é outro absurdo. Tem 2 dinheiros, né? Tem o do fundo eleitoral, que é o que você usa para eleição, que é essa verba nova que eles inventaram lá em 18, que não tinha. 16 a gente fez campanha sem isso. Aí em 20 os caras inventaram, agora queriam colocar 5,7 bi. Sim. Inclusive o Bolsonaro vetou,
Mas na LOA, né, que foi a lei orçamentária Orçamentária. anual, ele colocou, em vez do mínimo, que era 800 bi, 2 bi e pouco. ele colocou 2 bi e pouco, Exato. entendeu? Então, ok, vetou, ele não fez uma mamata tão grande, mas ele tinha a escolha de ser um presidente 100% sério e vetado ao máximo, que é o que a população brasileira quer, ele não fez isso. Exato. Podia ter pedido, ido para 800 e podia ter pedido para a bancada dele, a base dele, entrado com um pedido para eliminar isso na próxima. Tá certo? Para que o negócio fosse na base do livre mercado, né? Então, esse dinheiro a gente não pegou. Então, esse dinheiro que a gente não pega fica lá para o Tesouro, não aumenta a dívida, nada. Fica lá com o Estado. O fundo partidário... Vocês conseguem provar que vocês não estão pegando? A gente consegue, a gente até fez a declaração lá. Então, agora, o fundo partidário a gente recebe todo mês. E não tem como não... Não tem como não receber, fica depositado numa conta e tem um percentual dele que você tem que usar para incentivo à participação feminina na política, é uns 5%. E esse a gente tem que usar, porque se não usar, tem multa. E o resto você deixa investido? O resto está parado, investido. Agora, eu tive, por exemplo, uma reunião há um tempo atrás lá com o ministro Barroso, ele estava no TSE, e falei, ministro, a gente gostaria de devolver esse dinheiro. Mas é importante que você deixe ele investido, porque não é inteligente deixar ele não, parado, paradão. Tá investido. Aí, esse dinheiro a gente falou, a gente gostaria de devolver. Por exemplo, a gente gostaria de colocar esse dinheiro no Fundeb, no Fundo da Educação Básica. Não, mano, faz umas caridade mesmo. Mas não o põe problema, pro sistema político, mas não. o problema da caridade, Monarca, é o seguinte, onde a gente vai fazer a caridade? Em que estado? Todos. Para quê? Aí sabe qual vai ser o problema? Vai dizer o seguinte, fazendo campanha política. Está comprando voto. É verdade. Está comprando voto, pariu. doando dinheiro. Então, eu falei para ele, gente que gostaria de ir para o Fundeb. Aí eu falei, outro, quer fazer o seguinte, se é difícil, doa para a Justiça Eleitoral para modernizar os cartórios, Legal. automatizar alguma coisa. Não pode. Não pode. Por que não pode? Qual que é a justificativa? Aí depois, a mais recente, né? Covid. Não pode dar para Covid. Não pode. Agora é o seguinte, se a gente quiser Você deve ter uma grana fodida lá já, né? Acho que deve ter uns 40 milhões. Nossa Agora, se quiser pegar o dinheiro e fazer uma convenção do partido, vamos todo mundo lá para um hotel. O Caribe. Pro Caribe, frigobar, não sei o quê, tá liberado? Pode. Caralho. Entendeu? Preguiça, dá uma preguiça. Dá uma canseira, Dá preguiça. canseira, assim. Mas não pode entrar muito na canseira, senão você desiste. A gente tem que deixar falar, a canseira tem que ser... Pô, mas realmente 40 milhões que podiam ser bem úteis para a população de alguma forma, né, mano? Mas assim, e fica... E tem uma coisa ruim, porque é o seguinte, eu acho que o partido com dinheiro, ele fica mais suscetível a falar, bom, será que não vale a pena tomar esse partido aí, usar esse dinheiro? É verdade, mano. Isso é uma ótima sacada tua, cara. Porque, assim, Você tá, eu talvez sou criando doido uma bombinha. Agora, se você devolver para o TSE, ele é dividido entre os outros partidos. Aí é ruim também. Também é ruim. Mas se você me perguntar entre ficar com o dinheiro em caixa, com esse risco, e devolver, Eu acho que você tinha que devolver. eu particularmente preferia devolver. Eu acho que Porque tinha que é a devolver mesma também. coisa que você chegar para os caras e dizer assim, olha, eu estou saindo de casa, passar o final de semana fora, e lá em casa eu tô com um cofre lá. Com 40 milhões milhões de reais. Meu Pô, mas caralho. é foda que você... Vamos lá, se tu devolve pro TSE, tu tá financiando teus oponentes. Mas nem tá, esse é dinheiro é mais inútil. 3, 4% para cada um. Não vai, Dinheiro inútil. entende? Esse dinheiro não reverte em voto. Eu acho que é um seguro pro partido. Entendeu? É óbvio, você me perguntar, o melhor é até dar lá para Covid, ou dar pro... Mas assim... Mas nem Caralho, isso. que não dá pra fazer nada Talvez pra você mudar essa consiga regra colocar no imbecil. investimento. Tem 3 ou 4 itens que a legislação permite, é tudo isso, a manutenção do partido, divulgação da ideologia, mas não tem nada que você possa... E se você divulgasse empreendedorismo? Fizesse tipo uma associação de empreendedorismo, uns negócios assim? Porque aí não tá comprando voto, né? Não, tem que ter um cuidado só porque a gente sempre se comprometeu que não ia usar o dinheiro, né? Ah, é verdade. Aí qualquer coisa que fizer... Puta, isso aí é realmente um... Esse da mulher, o novo está usando o dinheiro, mas peraí, mas é 5%. E se a gente não usar, vai ter que pegar o dinheiro do filiado para pagar multa. Vai Como ter que penalidade. vocês usam esse dinheiro das mulheres? Aí faz eventos com as mulheres para divulgar, chamar elas para participarem mais da da hora, política, entendeu? Mas também é 5%, então é mais fácil, né? Sim, mas 5% Mas, assim, de 40 milhões é uma grana, né? Mas, Dá assim, pra fazer bastante dá, coisa. mas assim, o sistema
voltando ao início da tua pergunta, é todo feito para quê? Excessivo Para corromper. perpetuar quem está lá. Aí você vai para a campanha eleitoral. Aí o sistema diz o seguinte, que foi o meu caso. Só pode participar do debate quem tiver 6 deputados federais. Aí você fala, bom, mas é a primeira vez que a gente participa. Não dá para ter eleito ninguém. Ah, mas não pode. Aí você pergunta, mas e por que 6? Aí, assim, provavelmente os partidos se juntaram, como é que a gente faz? Ah, fala que só pode quem tem. Quanto que põe? Ah, põe meia dúzia. Aí 6. Bom, agora, em 2022, quem for candidato à presidência tem um humilde espacinho pra falar. Que é o aqui. Novo tem um espaço maior. Aqui sim. É. E o Novo agora Exato. já é também um partido mais Não, agora robusto. já teve 8 deputados federais. Você tem o Zema ali como governador. O candidato do Novo vai poder participar dos debates. Né? Mas, por exemplo, em 18, a gente tentou, fez baixo-assinada, milhões de assinaturas e... não Mas teve esses jeito. debates também são uma merda. Você tem 2 segundos pra falar meia merda e aí o cara vai falar meia merda de você. A tréplica da réplica da tréplica. Não, o que E acontece... as 20 caras na bancada. E o que acontece na prática é... faz uma pergunta sobre educação. Pô, cara, o que você vai fazer sobre educação? Mas eu ouvi dizer que, pô, você é isso. Aí o outro cara fala assim... Bom, na educação eu vou investir o dinheiro que tá previsto investir. Ih, você é isso. Total, Tipo, isso. Porra, caralho. Tô aprendendo nada. Eu gosto quando pergunta qual a sua prioridade? Educação, saúde ou segurança? Ou não sei o quê. Não, minha prioridade é saúde, segurança, educação. Tudo é prioridade. Para quem tudo é prioritário, nada é prioritário. Entendeu? É isso que a população tá cansada. Esses políticos que ficam falando só a mesma coisa, a mesma merda. E por isso, Monarca, eu falo o seguinte, não julgue os políticos pelo que eles falam, julgue pelo que eles fazem. Porque a gente não dá para cair nessa enganação. Olha, o cara se comprometeu, olha o plano dele. Não interessa, tá aí Já estamos caindo há décadas, né? Exato. O Bolsonaro, caíram. vou combater a corrupção, vou privatizar, vou fazer equilíbrio das contas. É só ver o que rolou. Centrão tá fora. Até Tudo o ao Guedes me contrário. decepcionou pra caralho. Deve ter decepcionado você também. O Guedes se mostrou, na verdade, um cara bom de fazer palestra, né? Porque fazer Só. política... Mas assim, entregar, que era o que se esperava dele, Entregou. nada, só prometer. Quantas vezes ele falou, não, daqui a 3 meses, 60 dias, um monte de privatização. Nada. Não, A economia tá deslanchando. Eu vi uma entrevista no Globo News dele e falou, não, tem não sei quantos prédios públicos que dá mais não sei quantos bilhões, com trilhão, 1 trilhão, 500 milhões ali, eu pago essa dívida em 6 meses. Caralho, esse cara é um gênio, mano. Puta que pariu. Aí, põe ele lá, mano, ele vai pagar a dívida em 6 meses? Fez porra nenhuma. Nada disso. Pelo contrário. Toda Mas tem algum semana... entrave pra ele não conseguir fazer ou é só vontade política mesmo, será? Eu acho que é o seguinte, falta apoio do presidente, que nunca gostou disso, de fazer reforma administrativa, vou mexer lá com as a vespas? turma que ele Mexer com a não quer. vespa? Pô. Nunca gostou disso, nunca gostou da história de privatização. Lá atrás ele votou contra a privatização da Telebrás, essa história ele nunca gostou. Então tem o presidente que não ajuda. Eu acho que ele foi incapaz de conversar com o Congresso, acho que adotou uma postura meio arrogante, não conversou, não dialogou. Total, ele parecia ser o Marechal Exato. Paulo Guedes. E ele ainda faz isso até hoje. Ele né? faz? Tem Ainda é o Marechal Paulo Guedes? assim, acho que com a sociedade isso está claro. Ele fala, o problema agora do dólar subindo é vocês, não sei o que ele não assume. Não, a economia está ótima, está recuperando em V. É ótimo, meus amigos ricaços tudo ficando mais rico. Então, ótimo, pra ele tá ótimo. um monte de liquidez, está juros subindo. Então, acho que faltou isso, faltou capacidade de execução, entendeu? E o pior para fechar isso tudo é o seguinte, aquela história, né? Promete menos e entrega mais. Não faz o contrário, promete um monte de coisa e não entrega nada, que é muito ruim. É frustrante, né? Eu fiquei eles pensam, pô, um governo liberal, tal, né? Vai que pelo menos o Paulo Guedes ele tinha, né, credenciais muita liberais. gente né? caiu nessa história, né? Não, agora com o Paulo Guedes por trás, o negócio vai, o Bolsonaro... Mas vem cá, o Bolsonaro estava lá há 28 anos. O Bolsonaro só aparecia quando era polêmica com o João Willis, com a Maria do Rosário. No CQC. Com o CQC para elogiar lá o Coronel Augusto. Nunca fez nada, nunca foi relevante. Aí de uma hora para outra a gente vai achar que esse cara vai agora mudar a política o Brasil. brasileira. Vai mudar a política brasileira, vai ser um gestor, vai implantar o liberalismo, Não dá, assim... A verdade é que ele acabou virando um meme nacional que extrapolou a internet
E ele foi eleito por causa disso, sem dúvida. Foi Não, isso. ele E foi- pela ele- rejeição ao PT. E ele foi muito. E a rejeição ao PT. O candidato Bolsonaro foi muito inteligente. É. Muito inteligente. Ele se posicionou 4 anos antes de todo mundo, rodando o Brasil, inteiro, Mídia social. mídia social, se colocando como candidato 4 anos atrás. Ele adotou a narrativa perfeita para pegar esse ódio que a Ao sociedade PT. estava sentindo ao PT e a política também, não só o PT. Ele se elegeu como um candidato antissistema também. E hoje em dia a maior força dele é ser o candidato antissistema, porque ele convence esses gado burro que o STF e todos É o esses problema. planos é o problema. É culpa dos outros. Exato. Ele tá tentando fazer, mas o sistema é tão forte que ele é obrigado a abrir as pernas pro sistema todos os dias. E Monark, nesse teu comentário, ele ainda fechou o seguinte: ele fez esse trabalho prévio, mídia social, passear, se colocar como PT. Depois, aí trouxe o Paulo Guedes, porque a tese liberal era uma tese que estava crescendo por causa de todos os estragos que o PT fez. As pessoas aprenderam com a realidade que o Estado tem que ser menor, que as pessoas que têm que empreender, que têm que ter liberdade, um ambiente propício a isso. Ele trouxe isso com o Paulo Guedes e ainda logo no início, qual era a outra tese que todo mundo queria combater? A corrupção. Aí o que ele fez? Trouxe o Moro. Só que a partir dali... Isso foi muito inteligente dele. E E muito burro do Moro. Acho que o Moro errou de ter entrado, caído Confiado, nessa. né? Confiou. Mas assim, eu entendo, eu falo, olha, eu vou dar minha contribuição, eu vou pra lá, vai dar certo. Cara, no segundo turno eu votei no Bolsonaro. No primeiro eu votei em você. Mas no Obrigado. segundo eu votei no Bolsonaro. No segundo eu votei, já falei isso, eu votei contra o Lula. Votei no Bolsonaro. É. Porque era isso. Porque Contra o PT, né? Que é dos zero Haddad. males, eu prefiro o mal que nunca esteve no poder mesmo, e aí vai demorar até as entranhas, os Pelo menos tentáculos é uma do mal surpresa dele. também, né? E eu acho que tem uma coisa, se você tá no poder, e você é um cara desse que quer poder por poder e quer crescer seu perfil e ter dinheiro, caralho, o que você vai fazer? Seus tentáculos vão começar a pegar um esqueminha ali, um cominha, Exato. pô, colocar o meu cara do STF ali, o meu Tem cara um do tempo. Tem um tempo. E isso aí esses tentáculos vão crescendo. O PT e o Lula, os tentáculos do PT e o Lula, eles estavam já em todas as camadas da estrutura da nossa burocracia. Já o Bolsonaro, ele não usa ninguém. Ele não estava nem dentro das melhores casos de corrupção. A única coisa que ele conseguia fazer era rachadinha. E sacanear na gasolina também. Não, e assim, eu também tinha uma tese que era o seguinte: você tinha que mostrar para a sociedade o seguinte: esse partido teve um monte de líder condenado. O presidente do país, o ex-presidente está preso. E os caras nunca chegaram e disseram assim, não, nós nos arrependemos disso, nunca se arrependeram de nada. Até hoje. Ou seja, o cara que não se arrepende de alguma coisa, Vai fazer de novo. vai fazer de novo. Então, assim, a mensagem que a gente tinha que dar naquele momento é o seguinte: essa atitude não dá para aceitar, pô. Tá certo? Vamos ver o que sai do outro lado, sem qualquer esperança. Eu não tinha qualquer esperança. E eu até falei lá em abril de 18, a minha preocupação é que o Bolsonaro vai fortalecer o PT. Se ele não foi fizer... o que rolou. Porque todo mundo diz, o Bolsonaro derrotou o PT. Eu sempre falei isso. A derrota não vai ser nas urnas. A derrota vai ser a população. o governo que ele fizer. Tá certo? O PT tá derrotado. Não. Depende do que o cara fizer. A gente viu isso daí, que o Bolsonaro fortalece o PT nessa manifestação do dia 12, que o PT não quis, né? O PT não quer tirar o Bolsonaro, porque ele quer que o Bolsonaro vá derretendo, mas não morra. Porque se o Bolsonaro for pro espaço, o PT perde força. Total. Isso, o PT acho que tá que nem aquela história quando tem 2 grupos, Olimpíada, vôlei, né? Aí o cara já sabe qual é o primeiro colocado, já sabe qual é o segundo, ele sabe que o segundo é mais forte que o primeiro. Então ele não quer ficar em primeiro na chave dele para não bater com coisa. Verdade. O PT tá fazendo esse raciocínio, falando, não, a gente quer bater no Bolsonaro, a gente quer enfraquecer o Bolsonaro, mas a gente quer o Bolsonaro, não pode tirar ele. Mas bater com luva. Não atacar só na retórica. Só para fomentar a minha base. Exato, né? Exato. Agora, por isso é que a gente não pode cair nessa. Até muita gente critica, mas tem que ser o fora Lula, fora Bolsonaro. Eu acho que é por etapas. Temos 2 problemas para enfrentar. Vamos enfrentar primeiro um e depois o outro. Primeiro é o impeachment. O impeachment do Bolsonaro. Mas sabe que não vai rolar, né? Impeachment. Mas assim, a gente tem que tentar, tem que empurrar até o fim. Eu não sei, é porque eu acho que, essa tentativa de impeachment que rolou agora fortaleceu o Bolsonaro muito forte. Muito fortemente mesmo. Porque os caras fizeram as manifestações do dia 12. Falaram, não, é isso. Vamos pôr o empurrãozinho que a gente precisa pro impeachment.
E a manifestação, apesar de ter bastante gente lá, não foi expressiva ao ponto de causar nada na sociedade para sentir pressão para tirar o Bolsonaro. Pelo menos como eu senti, entendeu? E o que isso faz? Deixa o Bolsonaro muito mais fortalecido. Agora, o Bolsonaro tá mais fortalecido do que nunca desde a época da pandemia. Mas, Monark, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu confio na incapacidade total do Bolsonaro. Ele Bom, vai isso aí voltar, como ele faz quase todo dia, a cometer crimes de responsabilidade, atacar não sei quem, falar besteira. Eu confio no Bolsonaro, vai ser o Bolsonaro. Eu confio na burrice do Bolsonaro. Sendo o Bolsonaro. Ele não é aquele cara que fez aquela cartinha escrita Claro, pelo não, Temer. esse foi o Temer, né? Ele é o outro cara que a gente conhece, que xinga todo Mas mundo. interessante ele conseguir ter essa jogada política, né? Não, foi bom. Ele fez um recuo. É interessante. Porque ele viu não que é ele tão esticou incapaz nesse muito. sentido. Não, ele não é. Ele esticou muito a corda, Vioga. Então, acho que tem isso. E assim, o das manifestações tem que ser um programa. Tem que ter outras. Não adianta achar que fizemos uma, não. Temos que ter... Para mim, é a mesma coisa lá do novo, partido, né? não vai do rolar. partido. Sim. Não vai... A gente fazia as primeiras reuniões para coletar ficha lá, aí marcava a reunião, apareciam 14, 15 pessoas. Eu olhava e falei, e aí, como é que a gente vai pegar 500... A gente pegou 1 milhão de fichas, né? Como é que a gente vai pegar com 15 pessoas? Eu falei, não, vamos desistir, não. Então, para mim, o Bolsonaro é isso. Não dá para desistir. Tem que fazer outra, levar mais gente. Mas teve algumas coisas boas lá, né, no domingo. Estava lá praticamente tudo que era candidato para a terceira via estava lá. Tinha muita gente jovem, a turma animada, assim. Então, agora a nossa sociedade ainda está muito ausente, né? Cara, confesso que eu talvez seja culpa. Eu represento aqui a culpa da sociedade, porque eu não vou em manifestação, mano. Não vai? Não vou. Eu não acredito nisso. Qual que é a tua tese? 2013, a gente teve as manifestações mais picas e puras e impressionantes. Eu chorei quando eu vi aquilo. Mano, foi algo totalmente espontâneo da sociedade, massivo, milhões de pessoas na rua, abalou a estrutura da mídia grandemente. O que aconteceu depois? Porra nenhuma. Não mudou nada, só piorou. Eu não acredito, cara, eu não acredito que a gente vai ter, primeiro, uma manifestação tão linda e tão maravilhosa igual foi aquela. A não ser que, o Bolsonaro comece a implantar ditadura mesmo, entendeu? E se a gente não tiver um foco, se for só tirar o Bolsonaro, eu acho que a gente não soluciona a parada, entendeu? Eu acho que em vez de a gente ficar brigando com um sintoma, a gente tinha que brigar com a causa dessa merda toda, que é o quão mal é estruturado o sistema. O sistema, nessa nossa conversa aqui, quantos exemplos você já deu de como o sistema ele é feito para corromper as pessoas que estão lá, para perpetuar as pessoas que estão no poder? Se a gente não mira nesse inimigo, que é o inimigo que está fudendo a gente nunca vai ganhar essa guerra, mano. Nunca. Não, é verdade, mas olha só, algumas manifestações deram muito resultado. As do impeachment da Dilma, as do impeachment do Collor, das diretas já. O impeachment da Dilma, mais ou menos, que a Dilma brigou com o Eduardo Cunha. E aí ela meio que jogou ele na fogueira, então ele... Ah, é? Então eu vou te sacanear também. Não, agora esse é um negócio muito ruim, né? Que você falou o seguinte, não dá pra ficar, que é o caso que é o problema agora, quer dizer, você fica na dependência de um cara. Tá lá o Arthur Lira e ele decide. Tem lá mais de 130 pedidos e ele que decide. Não, vou julgar, não vou julgar, vou deixar engavetado. Ou seja, não dá pra ser assim, porque você dá a esse cara um poder que é absurdo. Mas você acha que impeachment muda as coisas? Muda, porque eu acho o seguinte, a gente tem que mudar o sistema, mas tem que ter lideranças novas. O que muda no impeachment? Sem o impeachment, a gente vai ter Bolsonaro e Lula no segundo turno, na eleição do ano que vem. Mesmo com o impeachment... Não, com o impeachment com o impeachment a gente não com tem um Bolsonaro. Não, com o impeachment a gente... Assim, e eu não estou falando isso porque precisa tirar o Bolsonaro por causa disso. Não, Estou falando que precisa tirar o Bolsonaro pela quantidade de absurdos que ele Mas já eu fez. acho que esse é o melhor argumento para tirar o Bolsonaro. Para a gente não ter que sofrer e escolher o mal pior. Porque o mal melhor. Aí abre espaço para você dizer o seguinte, bom, tiramos esse cara, quem que vai polarizar agora? Aí muda o jogo. E por isso que o PT não quer, porque vai abrir um outro... Os votos do PT hoje, muitos vêm do quê? Da repulsa ao Bolsonaro. Tá certo? Da rejeição ao Bolsonaro. Se tiver um cara que não é o Bolsonaro disputando com o PT, fica imprevisível. A agenda muda. Porque hoje, qual é a agenda? Qual é o discurso? Vocês querem ficar com esse maluco? Não, a gente vai se abraçar com você. Esse é o discurso que eles vendem. Vocês querem esse maluco? Querem esse tem estrago? dois maus e a gente tem a Agora, sociedade... aí
o cara saiu e falou, vem cá, peraí, esse cara saiu, então vamos lá. Vocês vão fazer de novo, que é o que eles, aliás, estão dizendo que vão fazer já em algumas coisas economistas lá. Não, vamos de novo colocar bastante dinheiro no BNDES para ajudar as coisas. Não vamos respeitar até dos gastos, vamos gastar mais. Vamos fazer toda aquela maluquice que não deu certo. Quem está falando isso? Eu vi economistas do PT é? falando isso. Então, então o preço da gasolina, vamos segurar o preço aí do combustível e tudo. Artificialmente. Aí, aquele rombo. Energia elétrica, a Dilma segurou aquele rombo. Aí a conta vem, depois não tem mágica. Seria muito bom que a gasolina tivesse R$1. Já teve gente que testou isso. Quem foi? A Venezuela, né? A Venezuela pôs o combustível lá embaixo, tinha petróleo. O que deu? Um caos, país quebrado. Então, essas coisas não tem jeito. Uma hora alguém tem que pagar. Uma hora alguém tem que pagar. E a conta vem rápido. E vem com juro, correção, vem com multa. De um jeito impagável. Não, de um jeito impagável, sem controle. Seria um cenário horrível ter o PT voltando ao poder, né? Mas mudando um pouco de assunto. E o Zema, cara? O que tu acha dele? Eu acho o Zema um cara bom. Ele é um cara que veio para a política com esse espírito de dar a contribuição dele como executivo. Foi a primeira candidatura dele direto para governador? Primeira candidatura dele direto para governador. Ele veio puta case. Eu acho que é um case mais impressionante do novo. Ele veio com essa postura de, vou tocar lá as contas, pegou um estado assim, quebrado. Coisas assim, tinha lá uma dívida, acho que eram uns 300 milhões, o Pimentel comprou um monte de ônibus para dar para... Era 300 ou 500, agora o número... não. Comprou um monte de ônibus para dar para municípios, na Fiat. Não pagou. Coisas desse tipo. Entendeu? Aquela benesse com o dinheiro dos outros. Entendeu? E isso é das pequenas coisas. Pegou o dinheiro o funcionalismo público, tinha feito empréstimo em banco, colocando o salário, ele foi, tirou, não pagou, tirou da conta das pessoas o pedaço do salário e não pagou ao banco os empréstimos. Quer dizer, é tão absurdo. Então pegou o Estado quebrado e ele é um cara muito disciplinado. Colocou um time bom lá, conseguiu atrair investimentos. Então tem feito uma boa gestão, mas, de novo, é luta, né? Imagina. Esse cara, não vejo ninguém falando mal do Zema, o que para mim... É meio impressionante nas redes sociais. Não, ele tem uma boa aceitação. A única coisa que ele, de fato, ele se omitiu foi de falar do cenário político nacional, né? Mas isso será que ele, por ser governador, ele não tem que ficar um pouco mais na dele? Eu acho que sim, para ajudar a gestão dele lá. Tá certo? Agora, tem que ser pragmático quando você tá ali no... Agora, de novo, né? Mas isso é, claro, uma decisão pessoal de cada um, não cabe a mim me meter. Mas eu acho o seguinte, o Brasil de hoje, a gente precisa de lideranças. Porque a gente, infelizmente, tem uma sociedade, a gente sabe disso. A nossa elite política, com raras exceções, vai para o caminho errado, e a nossa elite empresarial não se manifesta muito pouco. Né? Uma boa parte, às vezes, quando se manifesta, é para defender os interesses próprios. Uma alíquota mais reduzida ali, ou uma tarifa de importação para proteger o produto, um negócio desse. Então, assim, nós precisamos ter vozes na sociedade que tragam o norte, o bom senso para as pessoas, porque as pessoas querem ouvir formadores de opinião. Sim. Né? Então, eu acho que nesse aspecto... Ele não parece muito formador de opinião nesse caso, porque eu não vejo o Zema falando nada. Eu vejo ele trabalhando. Exato. Então, nesse caso, ele falou, não, foi uma escolha que ele fez. Vou trabalhar isso, não vou ir nessa ponta. Vou dizer, eu entendo que talvez você prefira que tenha essa liderança, mas eu entendo pra caralho essa posição dele, porque eu fico pensando se esse jogo de retórica política, atacar o Bolsonaro, quer impeachment, não sei o quê, tem que posicionar. Eu não sei o quão isso é produtivo para a sociedade, entendeu? Porque eu acho que realmente o que vai mudar é os caras que pegam e falam, qual que é o problema que eu posso resolver? É esse? Então vão lá, vou fazer o que eu posso fazer. Porque se a gente fica sempre nesse de mudar o mundo e mudar tudo, não sei. Não, o Monark, eu acho o seguinte, se, por exemplo, você não tivesse a quantidade de fake news, de distorções, de mentiras que tem, tudo bem. Mas hoje a informação vem com muita narrativa, vem muito distorcida. Mas sempre veio, né? Mas hoje é mais. As pessoas que conseguem entender um texto, elas conseguem ver que ali tem uma maldade. Mas tem muita gente que não consegue ver que tem ali uma maldade, ou pior ainda, ela vê que tem uma maldade naquela notícia ali, mas é uma maldade que corrobora a agenda da pessoa. Exato. Então ela endossa. Aí ela endossa. Exato. E eu vejo isso pra caralho o tempo inteiro na internet, cara. Como pode? Assim,
É uns cara que bom, eu sigo todo mundo que tem alguma expressão, que tem alguma relevância e tal, e que eu quero saber o que tá todo mundo pensando, ainda que seja completamente diferente. Claro. Mas, pô, tem uns caras que eu vejo que são intelectualmente desonestos. Sabe? Não, isso irrita. Que é o cara que ele faz isso. Talvez não seja bem assim, mas corroboro o que eu tô dizendo. Ou então, assim, o lance do... Por exemplo, agora até talvez defendendo um pouquinho o Bolsonaro. O lance que ele falou lá da vacina que... não sei, pô, de repente eu vou virar jacaré. Pô, qualquer pessoa de bom senso vai ver aquilo ali e ver que ele falou aquilo ali num tom jocoso. Aí os caras pegam e... Caralho, o cara é tão burro que ele tá falando que as pessoas vão virar jacaré. Porra, não foi isso que ele falou, meu irmão. Pô, vai com calma. Não foi isso, mas assim, o problema é que esse é o problema. Por isso eu acho que a gente tem que ter formadores de opinião. Porque é o seguinte, a mensagem que ele passou ali, óbvio que ninguém vai virar jacaré, mas a mensagem subliminar que ele passou é o seguinte... Cuidado com essa vacina. Não toma esse negócio que pode dar merda. Mas fala isso. de um jeito que é condizente com a realidade, na minha opinião. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o cara que... Tá todo mundo tomando vacina pelo mundo todo. Todo mundo tava aqui esperando, desde que começou o Covid, quando é que vai ter essa vacina? Quando é que vai ter a vacina? Aí tem a vacina. Todo mundo que é inteligente sabe que a vacina destrava a economia. Exato. Aí o cara fala, bom, aí cuidado com esse negócio aí, essa vacina aí, eu não sei o que, entendeu? É uma sacanagem dele. Ele tava por fora de como os contratos desse tipo são feitos no mundo. Que com aquela cláusula lá que ele tava falando contra. São feitos no mundo. Todo mundo aceitou a porra da cláusula, porque todo mundo aceita a porra da cláusula toda vez. Exato. Né? Eu acho que o Bolsonaro ele é meio incapaz. E não é só na vacina, isso aí eu aprendi acho, com o Mandetta, que não é só nesse contratos de vacina que tem essa cláusula. Essa cláusula é uma porrada de coisa. Uma cláusula padrão. Não sei o quê, claro. Coisa. Pra proteger as empresas de vacina para não ser processadas até o infinito para milhões de pessoas que vão usar a vacina. Senão você tem um passivo... que você não consegue nem quantificar, porque é enorme. Você simplesmente não conseguiria fornecer o serviço. Você não consegue sem fornecer o risco de acabar morrendo. Porque se você não tem como precificar o risco que você vai tomar, como é que você pode entregar, você pode precificar o serviço que você vai prestar? Fica difícil. Fica difícil. Então, aí o que ele estava falando ali, para mim, é muito mais um atestado de ignorância do que qualquer outra coisa. Mas você concorda que ao falar desta forma, ele desincentiva as pessoas a tomarem vacina? Concordo. Que é a história do Trump nos Estados Unidos, que está crescendo lá os casos de Covid nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem um pedaço do país que não quer se vacinar. E aí os caras já viram que a chance de morte é 13 vezes maior no cara que não é vacinado. Com certeza. Não, sem dúvida o Bolsonaro não dá pra dizer que o Bolsonaro ele tava defendendo a vacina. Eu sinto que ele é meio chucrão, o Bolsonaro. É tipo um cara do interior que nunca viu uma cidade grande, não viu um prédio, não entende como as coisas funcionam, tá ligado? Mas esse negócio que você falou... Foi uma indireta? Não. É porque tem um amigo aqui que é... Mas esse amigo nosso é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Mas, Igor, eu acho que tem isso que você falou, é uma pegadinha que eu acho que às vezes a imprensa cai, a mídia cai, que ele fala uma coisa que é tão absurda que chama mais atenção do que chama mais atenção e aí mensagem. Ficam batendo nesse negocinho e isso acaba descredibilizando quem está o atacando. Fala, mas você não viu que era uma besteira? Então, e o Bolsonaro entendeu essa porra. Ele entendeu, então tem que ir no que é essencial. Isso ele entendeu. No que é essencial. De mídia e não... o Bolsonaro é genial. De mídia ele é genial. Agora, de país, gestor, ele não é muito bom. Mas ele entende a percepção das pessoas, ele sabe se conectar com o público. Ninguém vira presidente sem ter essa... Ele é um influencer. Mas assim, voltando, o que a gente tem no Brasil hoje? Um país que o meio ambiente está sendo totalmente atacado, que a inflação a cada dia que sobe mais, falam em 10%, mas se for pegar a cesta básica é 30%, combustível já subiu muito mais, a economia já estão prevendo, a gente está aí há 40 anos quase sem crescer. Os últimos 10 então não cresceu nada. E olha que interessante. A inflação recorde esse mês. Esse mês. E olha que interessante. O crescimento do Brasil, que foi quase nenhum nos últimos anos, 2/3 desse crescimento foi por conta do bônus demográfico. Ou seja, a população cresceu, teve crescimento do PIB. Normal. Tem mais gente trabalhando, o negócio cresce. Isso vai acabar, porque a população vai parar de crescer. Então, vai começar a envelhecer. Vai parar e pode ter o efeito contrário. Né? Então a gente tinha que estar fazendo o quê? Aumentando a produtividade.
fazendo reforma administrativa, abrindo economia, Investindo em tecnologia. investimento em tecnologia, deixando as pessoas terem um ambiente mais fácil para empreender. Isso não está acontecendo. Taxa de juros caindo, isso não está acontecendo. Está acontecendo o contrário. E não tá nem no horizonte de Bom, E não está nem no horizonte de Com acontecer. certeza, não aprova as reformas necessárias. É. Como que vai melhorar a situação no país se não tem reforma tributária, não tem reforma administrativa? Por exemplo, reforma administrativa. Tem um negócio na Constituição que fala que os funcionários públicos podem ser avaliados. E em função da avaliação você pode desligá-los. Isso está um tempão e nunca foi regulamentado. Agora, como é que você pode ter em algum negócio alguém que permanece lá independente do que ele entrega? Não Isso faz sentido. daí é um incentivo gigante pra eu ficar só mamando. É isso, são os Exato. incentivos. E o cara bom, o que o cara bom faz? Não ganha nada além do Além que... do que deveria. Então, os caras bons ou se acomodam ou vai embora. É ruim até pra ele, né? Porque ele Não, é ruim pra ele. Ele se estagna a falar, bom, se eu melhorar meu trabalho, eu não vou ganhar nada a mais. Eu não vou ser promovido. Pode Porra. ser até que eu corra algum risco por estar fazendo alguma coisa a mais. Então é melhor não fazer nada. Exato. Cara, é perverso. O sistema é perverso. Por isso que eu falo, tem que mudar essa porra. Por isso que, voltando lá, toda a história do Novo que eu comecei, por isso que estão as criancinhas no sinal jogando bola pra cima e vendendo chiclete. Apesar da gente pagar um monte de imposto, né? É. Trabalha isso, aquilo que eu sempre gosto de falar, 150 dias por ano para pagar imposto. É foda. Tu tem alguma chance de tu se candidatar? Eu tinha, lá atrás, o partido fez um convite, eu aceitei e depois eu voltei atrás, porque eu achei que o partido estava muito dividido, assim. Não dá para entrar numa guerra. Isso aí vai ser uma guerra. Assim, durante 2018 já teve um monte de fake news e tudo, e assim, vai ter mais, agora vai ser uma guerra Muito pior. muito pior. Que agora todo mundo entendeu como é que funciona. Exatamente, vai ser pior. E assim, então você tem que partir, pelo menos dentro de casa, com a turma toda unida. Se não der para partir unido dentro de casa, inclusive porque é uma casa pequena ainda, aí não dá para ir. Por que o Novo não tem primárias? Não está previsto no estatuto. O que tem é a negócio da processo seletivo. Como é que são as primárias lá em tese? É o seguinte, hoje qualquer um pode se inscrever lá, tem algumas regras para você se inscrever, você pode se inscrever para ser candidato à presidência da República. Né? Óbvio que tem lá uns critérios, bom, o cara tem experiência, está alinhado com os princípios e valores do partido, algumas coisas assim. E aí tem uma convenção nacional que é formada por todos os diretórios do Novo pelo Brasil, que são 40 pessoas. E aí esses 40 é que votam, porque esses 40 é mais ou menos que nem o Congresso, esses 40 foram eleitos pelos diretórios municipais que foram eleitos pelos filiados, tá certo? Então esses 40 é que votam para eleger Confesso o cara. que eu não gosto muito desse sistema não, cara. Porque é a mesma coisa que a gente tem na política hoje em dia. Você tem um grupo de pessoas que mandam em tudo. Mas veja só. Mesmo que eles tenham uma representação democrática por terem sido eleitos por quem foi eleito, mas é a mesma coisa com a União Europeia hoje em dia. A União Europeia é o que quiser, um monte de burocrata que é eleito pelos burocratas que são eleitos pela população. E a União Europeia, ela cuida dos países europeus? Não, ela fode eles. Mas como é que eu acho que você faz? Assim, eu gosto da ideia de você ter algo representativo, porque não dá para sentar todo mundo numa mesa. Primeiro, nem todo mundo vai sentar. O outro risco que você tem, às vezes os que sentam são aqueles que têm interesses para puxar para si, não os outros. Então você tem aquela história que tem a minoria barulhenta, que é que tem interesse, a maioria silenciosa fica fora. Então eu gosto da ideia da democracia representativa. Agora, você tem que ter possibilidade muito fácil de trocar essas pessoas. Hoje, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma democracia representativa, mas por tudo aquilo que a gente estava falando antes, trocar esses caras, substituí-los, é muito difícil, entendeu? Por exemplo, eu gosto de uma ideia, por exemplo, da história do recall, que é o seguinte, o cara vai ser eleito. Você vai ser eleito, você se candidata, você se compromete. Eu quero fazer isso. Meia dúzia de coisas, tá certo? Então, primeiro eu já sei o que você pretende fazer, se vale a pena eu te dar meu voto ou não. E depois, na prática, eu vou ver se você está fazendo ou não. Se você descumpriu, eu deveria ter o direito de dizer o seguinte, vamos chamar um negócio popular e, Monark, você fez 6 coisas aqui, fez nada. Seu mandato vai encerrar mês que vem. Você já ouviu falar de... Desculpa a todos. Você já ouviu falar de democracia líquida? Não, líquida? Como é que é a líquida? Tipo, tu cria um aplicativo com a tecnologia de blockchain, tá ligado? E aí você pega o voto como se fosse uma unidade de poder.
E essa é a unidade de poder, tu pode distribuir para um representante dentro do aplicativo, entendeu? E esse representante, ele pode usar o teu voto para decidir as coisas que precisam ser decididas na estrutura burocrática. Você sinaliza ele como é que você gostaria que fosse a votação dele. Não, você põe ele como seu representante mesmo. E o voto que ele colocar no aplicativo conta como o seu voto, porque você colocou ele como representante. Eu votei nele nas urnas. Fui lá na urna lá, votei nele. O Monark votou, você votou, ele foi eleito. Tá certo. Então agora ele tá eleito lá. E aí ele vai agora decidir por nós as coisas que ele tem que decidir. Então, vamos lá. Ele vai decidir hoje... Orçamento quatro anual. paradas. 4 paradas ele vai decidir hoje. A primeira eu sei lá, não sei o que eu penso, então ele decide. A segunda eu concordo com ele. A terceira eu também não sei, mas a quarta eu quero que vote assim. Então, se ele não votar assim, na verdade, se ele não tiver inclinado a votar assim, eu tiro o meu poder representativo dele e eu mesmo voto assim. Naquele vota Mas específico. aí você vota no lugar dele? Não, ao invés você dele? clica no aplicativo Não, tá na certo. resolução que você quer, sim ou não. Tá É certo. isso. Mas no final, naquele dia, ele recebeu lá 500 votos de um jeito, 300 do outro, 500 a favor, 300 contra. Ele tem que ir nos 500 ou ele pode decidir o que ele quiser? Não, ele Não. vai decidir o que ele quiser, ele quiser. só que... Ele tem uma sinalização sua. Não. Ele decide o que ele quiser, só que se você decidir o contrário, ele perde o poder da decisão dele. Por exemplo, ele representa... Ele perde o poder da decisão dele. né? Por exemplo, ele representa 1 milhão de pessoas. Não, entendi. Isso aí é um bagulho que, assim, a gente na prática ia ter... tem quantos eleitores no Brasil? A gente ia ter o número de eleitores do Brasil de votos possíveis. Mas aí você tinha que dar um peso para cada deputado. Cada deputado ia ter um peso diferente Não, de acordo com o poder que ele teve lá atrás, recebido. Exato. Cada deputado tem o poder de quantas pessoas clicaram para ser representante, para ele representar ele naquele voto, entendeu? E, por exemplo, o cara votou, sei lá, legalização da maconha. É uma pauta que eu gosto, é simples. Sim ou não? Eu sou a favor, óbvio. Só que eu coloquei no meu aplicativo, para me representar, um deputado que é contra essa parada. Só que as outras coisas que ele faz, eu concordo. Então eu deixo ele votando lá, eu não ligo para essas outras coisas. Só que nessa específica, tá rolando a votação, ele votou contra, só que eu votei a favor. Aí imagina que ele tem 1 milhão de pessoas que colocaram ele como representante. E aí ele votou contra. Só que metade das pessoas que colocaram como representante foram no aplicativo e votaram a favor. Daí o peso dele, que seria de 1 milhão de votos, virou 500 mil votos. Nessa como se fosse... votação Mas o que eu tô específica. dizendo mas aí você teria que mudar, porque hoje os caras não têm peso a votação deles. Não, teria que é mudar um voto. tudo. É, Teria que tem que mudar mudar tudo. tudo. É como se todas as votações fossem plebiscitos com xerifes. Eu gosto da ideia de plebiscito para certos temas. Eu tenho medo desse sistema, é o seguinte, porque quem que vai participar? Todo mundo vai participar? Todo mundo vai Todo mundo participar, vai menos quem não quiser. E a outra coisa é o seguinte, tem que ter um sistema tal que o cara saiba também o custo. Porque é o seguinte, vamos aumentar o Bolsa Família de 300 para 800 reais? Acho ótimo. Mas e aí? O dinheiro vem de onde? Não, com Entendeu? certeza. Então tem que ter só um pouco dessas coisas. Porque pode ter umas votação que acaba indo para um lado que Populista não é da coisa. Populista, entendeu? Mas a gente tem que confiar na população, eu acho. Mas assim, em tese, Bom, esse eu é um que problema, sei porque o que olha só, eu que sei porque onde eu gasto meu dinheiro o nosso também, né? questionamento qual é? Os mandatários eleitos são ruins, porque a gente escolhe maior. Aham. Não só isso. Tá Porque certo? o Então, sistema- a minha não, mas não é só preocupação isso, cara. se você traz porque só para a o gente tema fala. específico, será que isso não amplifica o problema? Não acho. É isso só que a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que o plebiscito, eu gosto da ideia de começar com alguns plebiscitos, porque você treina, você faz o exercício do negócio, entendeu? E põe mais gente para participar. Então, vamos fazer um plebiscito aí. Vamos votar pelo fim do dinheiro público para partido político? Vamos. E aí, vamos lançar esse plebiscito? E Vamos. aí, com esse plebiscito, chegar lá no Congresso e falar aí. Porque esse é um tema que é difícil eles votarem, porque é contra o interesse deles. Mas vamos tirar tira o Congresso dessa jogada. Dá o poder para a população. O Congresso está indo contra, a população vai lá pessoalmente e fala: pô, o meu representante não está votando como eu quero. Então, nesse voto aqui, foda-se meu representante. O que vai contar é o que eu quero. Entendeu? Pensa, por que a política é representativa hoje em dia? Porque lá em 1500, quando você queria passar uma decisão, por exemplo, Você derrubou 3 vezes e botou no mesmo lugar. eu e o Igor e você aqui, a gente tem uma cidade. E a gente tomou uma decisão, só que
A gente vai comunicar pro nosso cara lá, que é presidente lá em Washington. Como que a gente vai fazer? Tem que a gente chegar a uma decisão muito difícil sem tecnologia naquela época. Tinha que conversar com todo mundo. E aí depois tinha que pegar isso, mandar de cavalo. Ia demorar meses pro cavalo chegar em Washington. E aí sim o cara ia saber. Ou seja, isso impossibilitava a governança. Mas a gente acabou com essa limitação agora com a tecnologia. A gente consegue mandar uma mensagem para Washington agora, instantaneamente. A gente consegue se reunir milhões de pessoas virtualmente. O que eu tenho medo, Monarca, é o seguinte, é porque quando o cara vai tomar uma decisão, ele vai fazer algumas coisas, talvez, e vai ter que deixar de fazer outras por causa disso. Eu acho que o fato da gente ter um parlamento é uma evolução. Mas a gente vai ter o parlamento nessa questão. Você vai ter os caras que vão ser eleitos para representar. A questão é que você não vai ter que esperar 4 anos para eleger eles. Você pode eleger eles instantaneamente. Entendeu? Esse negócio de ter 4 anos é porque, porra, imagina você ter que de toda hora mandar vários cavalos para fazer as eleições. Mas o problema é que você vai tornar tudo plebiscitário. Tudo quem vai decidir é a maioria. Isso é, assim, tem que ter cuidado, né? Mas não é já assim? Em tese, não, né? Porque tem caras que defendem as minorias já. Senão, tudo é a maioria. Então, a maioria sempre vence. É claro que a gente vai ter a constituição desse sistema que vai falar assim, ó, você não pode passar, não pode nenhuma lei passar que afete esses direitos humanos. A gente vai ter um sistema que vai basear a forma com que a gente chega nas decisões. E esse sistema tem que ser bem feito. Essas regras elas têm que ser bem feitas. Tem que ser bem feito. E você, por exemplo, tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Sim. Todo mundo, quer dizer... não estamos falando de algo para implementar amanhã. Por isso é que eu gosto do conceito da gente começar com um plebiscito. Tem muitos temas que são relevantes. Falou, e especialmente esses temas que a gente falou aqui agora, que é o seguinte, a turma que está lá, por exemplo, fosse fazer uma reforma política, eu faria algumas coisas. Dinheiro público acabou. Montar partido, quem quiser monta. As coisas básicas, tem que ter lá 100, vamos arredondar para 100, tiro esse 1, entendeu? Coisas mínimas, tudo online, básicas, tudo digital. E digital básico que pode fazer, que ir registrando no cartório, está feito e pronto. Se uma empresa, se um cara ali, junto com outro amigo e mais 2, conseguem criar uma porra de um sistema de blockchain, como é que o governo não consegue? Exato. Então, assim, aí você começa a dizer o seguinte, porque são regras. O que a gente tem que fazer? Essas regras é para a gente ter, no ambiente político, o livre mercado funcionando. Qual é o nosso problema? No ambiente político não tem o livre mercado. E quem determina as regras são os caras de lá de dentro. Então, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Vamos montar uma padaria aqui? Vamos. E nós vamos já fazer um sindicato e vamos determinar quais são as regras para abrir padaria. Só pode abrir padaria se for para abrir no Brasil todo. Padaria vai ter que ter no mínimo 50 funcionários. Padaria pequenininha não recebe dinheiro, só a gente que recebe. E eu ainda vou te falar quanto que recebe. Quanto que recebe. Ou seja, ninguém vai querer montar padaria. Seus problemas acabaram. No dia seguinte, você põe o sanduíche no preço que você quer. Exatamente. Porque, então, assim, no Brasil, é um pouco isso. Aí o cara põe... Quem é que ele põe de candidato? Quem ele quiser. Não tem o outro para competir mesmo. Pô, o primeiro plebiscito podia ser a mudança no sistema político, então, né? Eu acho que o primeiro devia ser esse. Facilitar a criação de partido e acabar com o dinheiro público. Mas isso, choque de livre mercado se um dia você quiser lançar um plebiscito, sabe que o FOO vai te ajudar nesse sentido. Mas esses plebiscitos aí, o que acontece também é que como a regra, do jeito que a regra está disposta, os caras podem só cagar e andar, não é? Mas aí, com pressão popular, hoje, aí a pressão popular da internet, porque senão, se a gente não acreditar na pressão popular da internet, o aplicativo nasce morto. Não, mas o aplicativo ele tinha que ser do governo. Entendeu? Porque Não, ele tinha que ser. Não é, o aplicativo não tinha que ser um negócio terceiro. Tinha que ser o governo. A gente mudou nossa Constituição. Não, tudo bem, mas. É diferente agora. Constituição digital, democracia líquida, pica. Mas o Monarca, pensa só. Igual no que a gente. Mas a gente voltou na mesma armadilha que a gente tem hoje. Nós estamos aqui dizendo o seguinte: a gente quer reduzir o poder dessa turma. Porque essa turma está lá fazendo besteira há muito tempo e a gente não consegue mudar. Qual é a maior resistência que a gente vai ter? Óbvio. Da turma que está lá. Eles mesmo. Tá certo? Então, não adianta a gente ir já dizendo o seguinte, você não vai ter mais poder nenhum. Agora é um aplicativo que... Vamos pelas bordas. Qual é a borda? Vamos trazer... Primeiro a gente quer trazer concorrência. Não vai diminuir o teu poder. Só vamos trazer mais concorrência. Você é contra a concorrência? Por quê? Por que você é contra? Porque o cara vai ruim? É por isso que tu é contra a concorrência? Porque você é um lixo? Entendeu? Então, assim, o argumento, eu acho que tem que ter uma estratégia, que foi isso que a gente quis fazer no Novo. Qual foi o conceito do Novo? Vamos montar um partido inovador, tá certo? Que vai começar dizendo o seguinte, bom, como é que é? Assessor. Quantos assessores tem aqui em São Paulo? 20? Quantos vocês usam? 6. Aí no Rio, 17. Quantos vocês usam? 6.
Aí os outros partidos vão começar, os outros eleitores deveriam chegar e dizer assim, vem cá, deixa eu entender. Fulano, você que eu elegi aí, quantos caras você tem? Eu tenho 20. Falou, mas vem cá, por que o cara do Novo faz a mesma coisa que você e só tem 6? E economiza um monte de dinheiro? Tá certo? A gente tem que deixar esses caras incomodados. Agora, qual é a reação natural, e a gente sofre isso um pouco no Novo, é o seguinte, o cara começa a querer mostrar que não, mas ó, o Novo tem esse problema, o Novo já nasceu velho, porque ele quer tirar a referência boa que tem. Por isso o nosso desafio é ainda maior, porque acontecendo qualquer coisa, o partido... o cara do Novo gastou dinheiro aí, comprou um Drops aí com... Ó os caras gastando dinheiro aí. Entendeu? O outro gastou 2 milhões para fazer um evento. Ninguém fala, mas como a gente se compromete com algumas coisas, por quê? Porque a gente quer ter uma marca, o ônus é maior. Mas assim, essa emparedada que você tem que começar a dar nos políticos é que tem que ser o processo. Agora, a população tem que participar. Você entendeu? Eu não acho que você desembocar num negócio mais simples, tudo bem, mas desde que você tenha essa consciência, sabendo que vai ter resistência dos caras. Tem um entendo, lugar mas- para começar. Tem um lugar pra todas começar. as coisas que são revolucionárias. Com assim. certeza. Não, É isso. eu acredito que, inclusive, a gente vive num universo que mudanças radicais são raras e muitas vezes dolorosas. Eu sempre vejo isso. O problema dessa estratégia de chegar lá, entrar lá e mudar de lá por dentro é que, pensa, tu tá chegando lá e tu tá se comprometendo a jogar um jogo que o cara tá jogando há 35 anos e ele é dono de todas as cartas e de todos os dados, tá ligado? Eu não sei se a gente ganha o jogo entrando no jogo. Mas, por exemplo, o Novo não existiria se não houvesse mídia social. Pode crer. Tá certo? Então, a tecnologia ajuda muito a gente nesse processo. Então, isso que é A fundamental. gente tava conversando antes aqui, você falou, tipo, tem que ter políticas, renovação na política pra gente ter mudança. Aí eu já falei, eu nem acho que as mudanças vêm da política, política como a gente diz, dos representantes, a política que acontece em Brasília e no Congresso, caralho. Eu acho que a maior mudança, as maiores mudanças da sociedade benéficas vieram em decorrência da tecnologia. Da tecnologia, não tenho dúvida. E do mercado. Ah. E do mercado. Porque foram as pessoas que falam assim, pô, tô num sistema aqui, capitalista, ok. Como que eu ganho dinheiro nesse sistema? Eu preciso fazer algo útil pra alguém. Porque, mano, é assim que você ganha dinheiro nessa vida. Você tem que fazer útil pra alguém. Você tem que ser útil na sociedade. Você tem que fornecer um bem, um serviço. E essa dinâmica é o que fortalece a nossa sociedade. Porque você coloca um sistema que obriga os cidadãos a pensar numa forma de ser útil. O ser humano não nasceu pra querer ser útil pra caralho. A gente nasceu pra querer ficar de boa, mano. Essa é a verdade. Você quer ser remunerado pela sua utilidade. É isso. Exato. Né? Você é útil, você quer ser remunerado por Verdade. ele. Agora, por exemplo, esse negócio de tecnologia, inclusive, se você consegue implementar dentro do Estado um governo mais digital, você acaba com burocracia, diminui corrupção, torna a vida do cidadão mais simples. Esse é outro problema. A digitalização do serviço, a tecnologia, vai diminuir o espaço para venda de serviço, para aquele, venda da facilidade. Sim. Então, esse é outro negócio que tinha que ter também, mas assim, E por isso que não anda essa por parada. isso que anda pouco, anda muito pouco. É foda, né, cara? Você realmente tá muito fiel ainda às suas convicções políticas, você ainda tá energizado, 10 anos aí que você tá nessa luta. O Monark cansa, né? Cansa. E assim, não, o que aconteceu, na verdade, mais recente, depois da campanha, assim, eu nunca fui figura pública, e nunca gostei desse perfil de ser figura pública. Sim, eu te entendo. Não tem nada a ver com o meu perfil, né? Eu falo que eu só fiquei famoso porque eu não sei ganhar dinheiro sem isso. Exato. E assim, eu fui meio senso de missão. Eu falei, bom, o que tem que fazer para esse negócio funcionar, né? Então eu estou muito nessa linha. Agora, é difícil, não é fácil, não. Tu já não pensou em falar, pô, fiz meu trabalho aí, 10 aninhos, o Novo tá aí, caletei 1 milhão de assinaturas nessa porra, tem o governador aí, tem deputado federal, tem não sei o quê, tô bem, a cultura tá aí, vou pra Bahamas, vou pra, sei lá, mas Ilhas eu Maldivas. Não, porque eu acho que a gente ainda tem um processo de consolidação da cultura. Acho que o Novo está bem no início. Eu acho que ainda tem muitos desafios, ainda tem uma curva de aprendizado aí Que é... grande. A gente está vendo isso dentro do partido, né? O partido tem tido uma certa divisão, né? Porque claramente tem um posicionamento do partido, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, a favor do impeachment, e tem um posicionamento, vamos dizer, majoritário da bancada, não é total, mas
de não apoiar O impeachment. o impeachment. Então, por exemplo, o partido apoia as manifestações do dia 12 e não necessariamente toda a bancada federal Apoia o apoia. impeachment. Então, ou a manifestação que é fora Mas Bolsonaro. sabe que eu entendo essa divisão? Eu não sei se eu apoiaria o impeachment se eu tivesse no Novo, tá ligado? Eu realmente não sei. Olha, eu não tenho dúvida, porque o cara fez muitos crimes. Não dá pra deixar de lado. Qual que é o maior crime que ele cometeu, assim? Que dá pra, tipo, se a gente quiser passar pra tiazinha que tá vendendo coxinha. Olha, o maior é o seguinte, ele é responsável, o Estado é responsável pela segurança e a vida das pessoas. Ele lá em Manaus, na questão da vacina, foi totalmente desleixado em relação a isso, com manifestações públicas, sem máscara, aglomerações. Então esse aí já é o primeiro que Eu concordo. que Ó, deveria. na minha opinião, isso que ele fez é ultra grave. Ultra grave, entendeu? Eu acho que quando o cara é o presidente, ele tem que entender que ele é agora a referência da sociedade do que é certo. É isso. Exato. E nisso ele com certeza errou. Mas não sei se isso, para pessoas normais Mas e então comuns, vai ser considerado crime para Então, ser levado a impeachment, entendeu? Mas vamos lá, só para as pessoas, para a gente quantificar isso. Claro. Vamos lá. Estados Unidos morreu gente à beça 600 na mil, Covid. né? E, inclusive morreu muita gente se você pegar aquela relação pela população, mortos por milhão de habitantes. Se você pusesse no Brasil a mesma relação dos Estados Unidos, que foi bem leniente no início lá, porque era o modelo Trump com a Covid. Lembrando que o Trump chegou a falar para colocar água sanitária no cu, que aí que você resolvia. ia resolver. Exato. Mas ele também não foi impeachmentado. Não foi, mas depois entraram já na saída dele, estava entrando com o processo de impeachment dele. Sim. Mas assim, se você fizer essa continha, dá umas 160 mil pessoas a menos se você disser assim, vamos colocar o mesmo percentual de gente que morreu nos Estados Unidos e no Brasil, dava uns 160 mil pessoas a menos aqui no Brasil. Então, assim, o que o Bolsonaro fez, pelo menos, nas minhas contas, a gente podia ter tido aí 150 mil pessoas, 160 mil pessoas brasileiras morrendo a menos. Eu se não fosse concordo, tanta aglomeração. Agora, mas eu acho um pouco simplista essa visão. Porque tem que considerar que o Brasil, mano, é também os Estados Unidos. Não O é. cara, quando vai no hospital aqui, é outra coisa. O cara também não tem a mesma cultura, não tem a mesma educação. Por isso que eu falo. Não, mas colocar... por isso é que eu peguei os Estados Unidos. Porque se difícil pegasse colocar. qualquer outro, É você podia difícil pegar colocar na outro país. Eu não vou pegar a Austrália, mas se pegasse um outro também, pegar os países aqui, o Chile, morreu muito menos gente, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, o Bolsonaro, ele fez um mal muito grande na Covid. Porque desde o primeiro momento, o que ele falou? Isso não é um problema, isso é uma gripezinha. Vai pra rua. Fez um discurso O Osmar na TV. Terra falou que morreu 6 mil pessoas 6 mil só. pessoas. Os estados e municípios, ele foi contra os estados e municípios. Os governadores e os estados, eles estão absurdos, estão fechando. Se não tivesse fechado, tivesse aberto tudo, tinha sido um caos. Tinha sido um caos, entendeu? Então, assim... Não que não tenha sido, né? Mas Não que teria não sido tenha muito sido, mas tinha mais. sido pior. É. Entendeu? Então, assim, pra mim, essas coisas são inaceitáveis. É que tudo isso é uma suposição muito foda de saber como seria o cenário se isso tivesse acontecido, se não sei o quê. O Bolsonaro, por mais que ele seja o cara poderoso, é o presidente, ele também não é o cara que muda tudo porque ele fala uma parada assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que vai ser muito difícil convencer o brasileiro médio que tem que fazer impeachment porque o Bolsonaro é um retardado e fala merda pra caralho. Hoje, as pesquisas que tem, a última que teve, dá mais ou menos uns 52, 53 a favor do impeachment. Então, assim, tem um pouco mais de gente mais. Eu não ia ficar muito triste também, porque tem esse negócio do Lula perder força política. Pra mim, isso é a melhor coisa que poderia acontecer. O impeachment, acho que politicamente, nesse sentido, era a melhor coisa que poderia acontecer com o Brasil. Eu concordo plenamente Agora, com isso. você concorda que pelo menos uma coisa devia acontecer? Se tem mais de 130 pedidos lá, não era razoável o cara puxar 2, 3, falar... Era razoável. Vamos Era agora razoável. a investigar, vamos avaliar se tem, se não tem. Mas a gente sabe que política é um teatro. Mas tem lá 130, tem 100 e poucos crimes listados em alguns dos pedidos. Vamos avaliar se tem relevância, se não tem, porque vamos pensar junto aqui. Se o cara fez 100 crimes de responsabilidade e não foi pro impeachment, se ele de fato, por hipótese, na minha hipótese, foi responsável por ter morrido mais de 150 mil brasileiros que não deveriam ter morrido, se esse cara não é aberto um processo de impeachment em relação a ele, que joga fora o impeachment. Quando é que um outro presidente, o que vai ser necessário para que, em relação a um outro presidente, seja aberto o processo de impeachment? Mais, que mensagem que a gente manda pro resto do mundo também? Esse é outro problema. Aí o que acontece? Aí o cara olha pro Brasil e fala, inflação,
presidente maluco, afrontando o Congresso, O taxa de STF. juros, TSTF brigando com os estados, municípios, assim, não vou pôr dinheiro aí, não vou investir aí. Eu vou para outro lugar. Sim. Carga tributária é difícil, alta, complexa, não fez Tem reforma todos os tributária. problemas. E ainda tem um presidente... E ainda que tem o dificulta- Bolsonaro? Aí o que sobra para gente? 14 milhões de pessoas desempregadas, 19 milhões de pessoas passando fome, 110 que não sabem o que vão comer no dia seguinte. E a gente, nessa pedalada, falando, mas vai melhorar como? Vai ter eleição, de repente sai o Lula e o Bolsonaro vai melhorar? Não vai melhorar. Não vai melhorar, entendeu? Então, assim, quanto antes a gente puder antecipar o problema, melhor. Essa é a minha tese. Muita gente fala, pô, mas o impeachment vai dar instabilidade. Mais do que o Bolsonaro, não existe mais O instabilidade Bolsonaro é que o bem Bolsonaro. instável. O que me preocupa com o impeachment também, um lado, é que o Bolsonaro é inegável que ele tem uma base muito forte. Tem uma É base forte. inegável, ele é uma base forte. E essa base, ela não vai ficar ok se você impeachment o Bolsonaro. E se o motivo for colocar as milhões de... Eles vão achar esquisita essa conta aí. Mas a gente teve isso... E vai dar merda. Eu acho que vai. Mas, Monarca, vamos pensar junto. A gente teve isso no impeachment da Dilma. Até hoje, o que os caras falam? Aquele golpe. Sim. Mas você tem que aceitar a decisão que foi tomada lá. A gente teve, no caso da Dilma, exatamente isso. O PT até hoje fica golpe. Não, eles ficam lá, porque essa daí é a narrativa e tal, mas eles jogaram o jogo, né? Jogaram o jogo. Inclusive jogaram o jogo pra tentar se defender, pra tentar salvar o Lula, pra, sei lá, tentaram transformar o cara em ministro. Eles jogaram o jogo ali, quando perderam o jogo, perdemos o jogo. Partida acabou. Golpe, mas saiu. É isso. Puta, o Bolsonaro vai sair, irmão, porque o cara já falou que ele só sai com Mas a o- vitória, mas veja só. morto ou preso. Se ele Ou tivesse seja- apoio de 60% da população, ele dava o golpe. Eu tenho Mas, certeza ô, absoluta que Ô, ele dava. Monark, aí você já me deu mais um motivo para pedir o impeachment dele, para mostrar que é mais urgente ainda. Porque você tem um cara que é presidente da República, a gente tá aqui dizendo o seguinte: esse cara não vão fazer o impeachment, que pode ser que ele não aceite esse jogo aí. Mas peraí. Então a gente tem um presidente Que não aceita o que jogo. não aceita o jogo, ele tem que sair para ontem. Você concorda? Não, Eu concordo. É isso. Então, esse é o problema. Quando a gente fica nessa dúvida, é mais um motivo para dizer o seguinte: e que foi essa história. Bom, o cara não tá aí para democracia. Eu só saio daqui tirado por Deus, não sei o que. Não Mas dá será pra que ter a esse construção cara. do impeachment não vem primeiro em enfraquecer ele na base? Será que ele não tem que perder porque- essa base para rolar o impeachment? Não, porque assim, eu acho que tem que ter a maioria dos brasileiros. Agora, tem uma base lá, um núcleo dele de Mas é 10, que- 15%, sei lá, que, Acho que é 30%, mano. não chega a tudo isso. não. Será que não? É que é o seguinte, ele vai dizer, olha, agora às 3 da tarde agora é também não noite. acho que chega Aí a os caras vão 30, dizer, realmente... 30 não? Não É porque a chega. gente conversa com muitas pessoas que, pô, são bem-sucedidas, estruturadas e tal. Mas você vai falar com o brasileiro médio, ele não está pensando dessa mesma forma que a gente está pensando Não, aqui. eu sei, mas é que eu faço essa está. conta Não. um pouco baseado na eleição de 2018. Que teve base, assim, arredondando aí, a gente teve 1/3 Bolsonaro, 1/3 Haddad e 1/3 que não quis decidir. Sim. Então, desse 1/3 do Bolsonaro, tem a galera que tava ali só por causa do antipetismo. Exato. Sim, com Então, E certeza. a turma pró-Lava Jato. Então, mas agora essa galera ainda não... Eu acho que ele ainda tem muita dessa galera do antipetismo. Eu acho que entendeu? ele ainda tem, mas não acho que não chega a 30. Não, Não acho que chega, não. eu não Bom, sei. dá pra saber, É, dá não pra dá Mas pra assim, saber. e deixa eu te dizer, sabe onde essa turma vai começar a sentir, tá sentindo já? No bolso. Tá certo? Cesta básica 30% de alta, gasolina R$7, entendeu? Essa turma tá sentindo no bolso. Mas o Bolsonaro vai falar, mas foram os governadores que fecharam tudo, você vai reclamar comigo? Ele que não deixou você trabalhar, porra. Não, é exatamente isso que ele vai mas falar mas e assim- o pessoal vai comprar. Eu tô falando, mano. Mas como o pessoal eu pensa. acho que pode comprar, mas é um percentual menor. Tá, com assim, certeza. Eu não compro essa porra. O Paulo Guedes, estamos crescendo em V. Aí hoje saiu lá a projeção do PIB para ano que vem 0,5%, a gente baixando para 0,5%, daqui a pouco vira negativo. Sim, sim. 23 semanas seguidas, tem um boletim Focus do Banco Central que toda semana sai divulgando a expectativa de inflação para o ano e expectativa de crescimento para 2021 e 2022. Inflação, 23 semanas seguidas que aumenta. E o PIB cai. A economia é o que tira o presidente. É. Então, e a gente sabe que ele tem um ministro que não entrega, né?
que joga a culpa nos outros também. Aprendeu com o chefe. Não, a culpa é de vocês, não sei o quê. Tu já chegou a conversar com o Bolsonaro? Vocês tiveram alguma reunião? Eu pra trocar tive ideia? uma reunião com ele, Igor, foi mais ou menos uns 6 meses depois que ele foi eleito. E eu saí espantado com a reunião. Sério? Sério. Foi. Eles estavam chamando alguns partidos, né? E acho que estava naquela época da discussão da reforma da Previdência, não sei o quê. E aí foi uma reunião com ele e com o Onyx Lorenzoni, que na época estava na Casa Civil. Fui eu e mais uns 2 ou 3 deputados lá do Novo, né? E assim, eu falei, presidente, precisamos aprovar. E o Novo, na pauta da Previdência, a gente sempre batalhou muito. Porque a gente entende que, assim, mais de 50% do orçamento do governo hoje é para pagar Previdência. 52%, 53% é para pagar Previdência. A gente gasta 7%, 8% com educação, 7%, 8% com saúde e 52% com Previdência. E 12% com funcionalismo público. Não seria um problema gastar 50% com Previdência se a gente tivesse usado o dinheiro do contribuinte para fazer... A reserva para... Entendeu? Mas aquilo entrou no saco sem fundo. Então, hoje você está tirando... Foi aquela pirâmide, né? O dinheiro da Previdência foi a pirâmide. E é burro, porque o dinheiro não Entendeu? está investindo. Ele poderia estar rendendo mais enquanto a galera espera para receber, que essa é a lógica da Previdência, inclusive. Exato. Por isso, de novo, que o bom é que fosse uma Previdência privada. Porque você não dá dinheiro para o governo, porque você não sabe para onde vai, e não dá força para esses caras que estão lá no poder fazendo tudo o contrário do que a gente quer. Aí é foda, né? Aí é foda. Mas faz obrigatório para quê? Para ter poder no Estado. E aí, nessa época, eu falei, bom, queria falar de Previdência, que ele tinha que puxar isso nos lives dele, o que a gente podia fazer para ajudar. E ele queria falar de outra coisa, do horário de verão que ele tinha mudado, dos fiscais do IBAMA, que ele queria acabar com aquela turma. E assim... negócio totalmente descoordenado, sem objetivo, prioridades sem mesmo. prioridade, sem objetivo. Conversa... Saí espantado. Aí eu falei, isso aqui vai ser um problema. Já teve um vislumbre 6 meses, né? Meu segundo com ele foi aí em março, depois que ele foi na televisão, acho que foi 22 ou 23 de março, e fez aquele discurso. Isso é só uma gripezinha, não vai dar em nada, atleta não pega, não sei o quê. Nesse dia, eu já fiz um tweet, falei, olha, o presidente, ou ele muda esse discurso, ou tem que renunciar. Porque a gente sempre no Brasil, com o negócio da Covid, a gente estava sempre vendo o que estava vindo, o que estava acontecendo. Então, você olhava para trás e falava, bom, aconteceu isso lá, vai acontecer aqui. Quando ele falou isso, eu falei, ó, tem que renunciar, não dá. Esse cara vai ser uma... A gente vai ter que se cuidar, porque isso aí vai ser uma tragédia. Foi em março do ano passado. Depois, quando ele tirou lá o Moro e começou a aparelhar, em abril, eu falei, não tem jeito, tem que ir pro impeachment. Quando o Moro saiu, foi quando eu falei que acabou. Eu até tuitei, acabou o governo Bolsonaro. Tem Porque que- ele abriu mão do que moralizava o governo Exato. dele, de certa forma. Eu falei, bom, aí tem que ir pro impeachment, e aí, assim, óbvio que desde lá de trás, aí eu comecei também a ter muito ataque também, porque a turma dele a gente sabe que é raivosa, ferrenha, né? É ferrenha e tudo, então, mas não tem jeito, eu não vou deixar de falar o que eu acho certo, porque, né? Tá certo, é isso aí. Então é Bom, complicado. então, seguinte, vou dar pra vocês uma notícia aqui meio ruim, que, pô, o nosso servidor basicamente pegou fogo e a gente tava... Esse episódio foi gravado. Caralho. É, E por então- que você não falou depois que acabou? É porque meio que... Então, vou... Entendi, vai acabar. É. E não tem mensagem, Não tem é mensagem, verdade, é que verdade. pena. Não tem a mensagem. É. Entendi. Uma pena, porque ia ter aqui umas mensagens aqui puxando o teu saco, entendeu? Eu acho que vocês sabotaram esse servidor aí, ó. Não. Pior que não. Tô brincando. Pô, Moedo, obrigado demais por vir trocar essa ideia com a gente. Que isso, obrigado Valeu vocês aí. E quando que vai ao ar, então? Vai Pra ao avisar? ar Amanhã. quinta-feira. Amanhã. Amanhã que não tem flow, aí... Tá. Vai ao ar porque, assim, os caras já estão... provavelmente já estão ali consertando, mas... Não, legal. Não, só porque eu também O pessoal compartilho deve lá. tava na expectativa, né? Eu não compartilha. quis falar aqui ao vivo pra não baixar a vibe. Pra não cortar a vibe aí. Não, né? mas tranquilo. Demorou. Não, tranquilo. Mas obrigado demais, cara. Quer Super deixar umas legal. últimas mensagens aí pra galera, alguma coisa? Ó, eu acho que a mensagem principal que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa ter opção diferente lá. Também não acho. podemos Também. ficar nesse Lula e Bolsonaro. E assim, não dá pra gente ficar esperando cair do céu. Não, vai aparecer aí um cara que vai ser conhecido.
admirado, vai falar com as massas, competente, que não vai ser populismo, vai ser honesto. Não adianta. A sociedade tem que trabalhar, a gente tem que se envolver. Então, mídia social, manifestação quando tiver, a gente tem que colocar os nossos pontos para tentar mostrar. Não é isso que a gente quer, tem que deixar isso muito claro. Porque se a gente não fizer isso de uma forma muito enfática, a mensagem para mim que fica é o seguinte, olha, a gente vai precisar piorar para a gente se mexer. E eu acho que já está muito ruim. Já tá bem ruim. Entendeu? Bom, da nossa parte, independente de quem seja o candidato do Novo, a cadeira dele tá aí. Só sentar aí e falar. Legal. Beleza? Beleza. Super Então, obrigado Amoedo, aí. obrigado demais pela Valeu moral. aí. Obrigado por vir. Nada, foi ótimo. E, bom, quem assistiu aí esse episódio gravado, desculpa, não teve mensagem e a gente se vê, sei lá, A gente amanhã. tá consertando já, tá? Tamo consertando já. Alguém fez merda aí no rolê, vamos descobrir quem foi. E demitir. Mentira. E mandar matar. Tô brincando. Essa é verdade. isso. Beijo. Tchau.